Pensei que estava apenas bêbado e que acordaria com dores de cabeça, na melhor das hipóteses. Mas quando abri os olhos e vi um rapaz estranho deitado ao meu lado, a olhar fixamente para mim e a sorrir, a minha fúria explodiu. Para piorar a situação, no segundo seguinte, o meu computador vibrou. Soou um alerta de reunião online. Hoje, a empresa está a realizar uma reunião geral para dar as boas-vindas ao nosso novo CTO. Procurava freneticamente as minhas roupas quando uma voz fria soou ao meu ouvido. Aqui. A voz não veio do meu computador, mas deste miúdo estranho ao meu lado. Dá para imaginar. Sou um CEO de uma empresa de tecnologia séria, a acordar de ressaca e a descobrir que todas as minhas roupas tinham desaparecido, e um miúdo que dizia ser um executivo sénior da minha empresa a guardar a minha cama. O meu único pensamento foi, acabou completamente. Mas as coisas não eram assim tão simples. Voltando à noite passada, estava no bar. Bebida após bebida, uma mistura de vinho branco, cerveja e sumos de fruta. Depois de engolir alguns amendoins, fiquei completamente inconsciente. Tudo o que me lembro é de um jovem sentado à minha frente, com os olhos tão brilhantes que pareciam atrair a atenção. Falamos sobre tudo, desde técnicas de programação a tendências do setor, de algoritmos a crescimento de utilizadores, como se fôssemos os únicos dois no mundo. Depois disso, fiquei meio tonto e não me lembrava de quem me tinha ajudado a sair do bar nem de quem me tinha deixado no hotel. E depois, quando acordei hoje, ele estava no meu quarto. O mais escandaloso ainda foi que ele agiu como se me conhecesse desde sempre, debruçando-se sobre mim e brincando: "Seu idiota, não me reconheces depois de vestir as calças? Esqueceste-te de mim sem sequer vestir as calças." Quase me engasguei. E a parte mais sufocante ainda estava para vir. Chamava-se Lucas, tinha uns 20 e poucos anos, era engenheiro a tempo inteiro e tinha um nome conhecido no setor. Mas houve outra parte dele que não mencionou e que me fez suar frio. Não só me conhecia, como também estava ligado a mim, até, ligado àquela aplicação misteriosa, Yin, que adquiri ontem à noite. Será que mexi com alguém com quem não devia ter mexido enquanto desmaiava, ou este miúdo estava a observar-me há muito tempo? Ao vestir as calças, senti como se tivesse caído numa armadilha cuidadosamente preparada. E o verdadeiro perigo ainda nem sequer tinha começado. Capítulo 1 – Entorpecido. Quando Mateo acordou, estava entorpecido. O seu braço roçou nos lençóis brancos como a neve, a fricção criando uma sensação de formigueiro que finalmente lhe recarregou o cérebro. Piscou, dissipando as nuvens escuras da sua visão, e rapidamente observou o ambiente circundante. Num quarto de hotel limpo e arrumado, estava deitado numa cama de 3 metros de largura. As suas têmporas eram constantemente estimuladas pela corrente de alta frequência, pulsando dolorosamente. Mateo beliscou-as com força. Enquanto se movia, sentiu o cheiro persistente a álcool no rosto. Memórias mortas, instantaneamente revividas pelo etanol, começaram a atacar. Lembrou-se de ter conhecido alguém num bar na noite anterior, onde tinham bebido uma enxurrada de vinho branco, cerveja e sumos de fruta. Alguns amendoins. Ele estava bêbado assim. Mateo estava prestes a levantar-se, mas no momento em que puxou as cobertas, o seu cérebro sobrecarregou-se, entrando novamente em curto-circuito. Colocou o carro em ponto morto. O cheiro a álcool, uma ressaca, dormir num hotel estranho. Passados 35 anos, Mateo compreendeu o que tinha acontecido e as lágrimas brotaram no seu coração. Era o sabor de uma noite de devassidão. Felizmente, a outra pessoa teve tato e já tinha saído, sem deixar ninguém no quarto. Sem hesitar mais, Mateo rolou para fora da cama e procurou o telemóvel no canto do bolso do casaco. Como CEO da Tecmont, não podia deixar escapar a sua personalidade dominadora. Lembrava-se claramente de que teria uma reunião online às 10 da manhã. Enquanto percorria freneticamente a agenda do telemóvel, uma voz áspera surgiu atrás dele: "Senhor Mateo." Ah! Mateo assustou-se, caindo no tapete e o telemóvel voando a 8 metros de distância. A ligeira ardência dos pelos do tapete provocou ondas de choque nos seus nervos, e depois lembrou-se de que estava sem calças. Mateo cobriu apressadamente a parte magoada do corpo ao ver que a pessoa que se aproximava era um rapaz. Mesmo reprimindo as suas emoções interiores, uma ponta de pânico ainda lhe escapava dos lábios. "Tu? Quem és tu?" "Senhor Mateo, não se lembra de mim?" O rapaz observou as palhaçadas de Mateo, o seu olhar penetrante voltou-se rapidamente para o rosto, tornando as suas palavras ainda mais significativas. Mateo, olhando para as calças de ganga debaixo da cadeira, assustou-se com as palavras: "Já nos conhecíamos antes." O rapaz pensou por um momento e abanou a cabeça. "Dizem que um homem mau se esquece de si depois de vestir as calças." "Senhor Mateo, o senhor esqueceu-se de mim antes mesmo de vestir as calças." Mateo engasgou-se. O rapaz estava sem camisola, com as sobrancelhas ligeiramente úmidas e um robe atado à cintura. Levantou a mão para limpar as pequenas gotas de água das longas pestanas. "O meu nome é Lucas." Enquanto Mateo vestia as calças de ganga, lembrou-se de tudo o que acontecera na noite anterior. O rapaz que tinha à sua frente, aquele com quem conversava tão alegremente no bar, era de facto o rapaz chamado Lucas. O Lucas era um engenheiro full-stack independente, aparentando ter uns 25 ou 26 anos, que também trabalhava na indústria da internet.
Resumindo, trabalhavam no mesmo setor. Os dois bebiam sem parar, falando sobre tudo, desde como escrever uma função de retrocesso até a métrica da estrela polar para o crescimento inicial de utilizadores. As almas dos dois técnicos foram incendiadas pelo álcool, e a faísca espalhou-se como fogo. Tendo isto em conta, Mateo sentiu-se um pouco mais à vontade. Um técnico que leva a programação mais a sério do que a namorada, o que poderá estar errado? Trouxeste-me aqui. O que se passa contigo vestido assim? Enquanto Mateo vestia as calças, os seus olhos voltaram-se para o roupão de Lucas, a cor branca e volumosa acentuava a sua figura esbelta e direita. E acima disso, os músculos do peito subiam e desciam a cada respiração. Ontem, Sr. Mateo, o senhor estava bêbado e deitado no chão do bar, sem poder ser movido. Tive de o carregar até ao hotel mais próximo. Assim que entramos, o senhor despiu-se e adormeceu. Tive medo que o senhor se metesse em problemas, por isso fiquei com o senhor toda a noite. O Lucas foi respeitador e educado. Reapertou os cabelos molhados, as sobrancelhas franzidas com uma expressão elegante. Ah, o senhor está a falar de mim. Eu fiz exercício esta manhã e depois tomei um duche. Com este movimento, gotas de água das pontas dos cabelos escorriam pelo seu abdômen definido. Se não fosse o roupão a bloqueá-las, teriam escorrido mais para baixo. A garganta de Mateo contraiu-se 2 vezes. Se tinham energia para fazer exercício, significava que nada de ultrajante tinha acontecido ontem à noite. Se possível, despir-se completamente à frente de estranhos era ainda mais ultrajante. Mateo soltou um longo suspiro e pegou na t-shirt e no casaco. Obrigado, Lucas. Lucas sentou-se na beira da cama, balançando as pernas compridas para a frente e para trás. Não, devias agradecer a Yin-Yan. Yin-Yan é a aplicação social de realidade virtual anónima recentemente adquirida pela Tecmont. Os utilizadores que usam os óculos podem publicar as suas próprias caixas surpresa de histórias no mar de caixas surpresa de um pensamento, ou navegar aleatoriamente pelas caixas surpresa de histórias de outras pessoas. Se encontrarem uma caixa surpresa na qual não estejam interessados, podem simplesmente deslizá-la. No entanto, se forem tocados por uma história numa caixa surpresa, o sistema irá emparelhá-los como um par diferença de um pensamento. Cada par diferença de um pensamento só pode ter 3 conversas. Depois disso, o par diferença de um pensamento desfaz-se automaticamente e ambos os utilizadores regressam ao mar de caixa surpresa. Quando Mateo viu esta aplicação pela primeira vez, os seus olhos brilharam por um instante. Nasceu com ansiedade social, uma pessoa tranquila com capacidades de comunicação limitadas, mas tinha um instinto quase natural para os produtos sociais, afinal, um verdadeiro especialista em redes sociais consegue reunir amigos na vida real, quem precisaria de uma aplicação para isso? Depois de experimentar algumas vezes, Mateo sentiu que este mecanismo social anónimo era uma ideia brilhante. Gerir uma aplicação social anónima é difícil, e o desafio está em encontrar um equilíbrio. Pouca conversa e ambas as partes perdem-se, levando à confusão. Muita conversa e o anonimato torna-se real, eliminando a sensação de novidade. Criar uma aplicação social anónima é simples. Basta um gênio que tenha uma ideia brilhante. A Tecmont, um unicórnio no setor dos equipamentos de hardware, começou com óculos de realidade virtual, RV, e precisava urgentemente de expandir a sua cadeia de fornecimento e aumentar o seu soft power. Nesse momento, Mateo teve um lampejo de inspiração e quis adquirir a Yin-Yan. Mateo organizou os seus pensamentos, vestiu a t-shirt e foi buscar o telemóvel. Yin-Yan é um bom produto. Tão familiar, um utilizador antigo do Yin-Yan. Lucas esfregou as costas da mão nos lençóis. Um sorriso ainda pairava nos seus olhos escuros. Mateo, quantas vezes já foram emparelhados comigo? Capítulo 2. Onde está o nosso chefe de tecnologia? A mão de Mateo no seu casaco parou por um momento. Ontem, interessou-se por realizar inquéritos aos utilizadores, por isso colocou os óculos de realidade virtual e entrou na conta que tinha registado e nunca usou. O seu nome em inglês é Il, que significa Little Il. Desde a faculdade, as suas contas no WeChat, DingTalk, LinkedIn e até na Starbucks eram todas Il. Assim que entrou no mundo das caixas surpresa, apanhou uma de Agustin. Excepcionalmente, a caixa surpresa não continha uma história. Em vez disso, continha a famosa frase de a verdadeira história de Agustin, a vida é como o chocolate. Nunca se sabe o que se vai encontrar. No final, estava a imagem de um marshmallow de chocolate. O contraste entre o café e o branco parecia forte e estranho, mas, através dos óculos de realidade virtual, combinava na perfeição. Os olhos de Mateo brilharam. Sofre de hipoglicemia e guarda sempre pequenos doces no bolso. Os marshmallows de chocolate são o seu bem favorito e mais necessário nos seus 35 anos de vida, sem exceção. Para ele, têm também um significado especial, escondido dos outros, são medicamento. Mateo não era bom a empurrar ou a puxar, por isso simplesmente fechou a caixa surpresa com "ai" e entregou à outra pessoa, imaginando que, se pudessem falar, falariam, e se não, que se esquecessem. Inesperadamente, Agustin enviou rapidamente a morada do bar, com o bilhete, vejo-vos esta noite. Foi estranho. Mateo tinha um compromisso social importante naquela noite, mas a sua mente estava preocupada com o marshmallow de chocolate.
Cancelou abruptamente o compromisso e dirigiu-se ao bar combinado. Na verdade, sou um utilizador antigo e registrei-me há muito tempo, mas ontem foi a primeira vez que usei o OneToga. Com o fecho do casaco a fechar, os pensamentos de Mateo regressaram. No mesmo instante, a notificação da reunião no seu telemóvel tocou. Após uma pausa, não se conteve e contou tudo a Lucas. Podes não acreditar, mas sou um dos principais acionistas da OneToga. Até a reunião online que estava prestes a começar tinha uma tarefa importante. Hoje, Derek Gunn, responsável pela aplicação OneToga e atual CTO da Tecmont, iria reunir-se online com todos os colaboradores da empresa. Ao adquirir o OneToga, Mateo pesquisou o perfil de Derek Gunn. Derek tem um mestrado numa prestigiada universidade estrangeira, vive uma existência misteriosa e nunca ninguém no setor o viu. O OneToga foi um produto que desenvolveu sozinho. Tornou-se um sucesso instantâneo após o seu lançamento no ano passado, liderando consistentemente as tabelas de software de IRV em termos de novos utilizadores. É talentoso, bem financiado e apaixonado pelo desenvolvimento de produtos. Originalmente, Mateo e vários membros da equipa de gestão da empresa elaboraram inúmeras estratégias, desde a intimidação aos incentivos, envidando todos os esforços possíveis. Inesperadamente, Derek respondeu rapidamente ao e-mail. Derek não fez qualquer exigência financeira ou patrimonial, apenas 2 requisitos rigorosos. Em primeiro lugar, continuaria a liderar o desenvolvimento e as operações da OneToga. Segundo, tornar-se-ia o líder técnico da Tecmont. Enviou também o seu currículo e a sua conta no LinkedIn. Mateo não se opôs ao primeiro ponto. A empresa concentrou-se inicialmente em hardware e não tinha experiência em software e aplicações. O Derek continuar a liderar e in seria uma situação vantajosa para todos. Quanto ao segundo ponto, Mateo olhou para o currículo de Derek, franzindo o sobrolho e refletindo durante muito tempo. Se Derek fosse alçado de paraquedas como executivo sénior, o que pensariam os investidores? O que pensariam o CTO da empresa e outros colaboradores veteranos? Como reagiria o mercado? A sua posição estaria ameaçada. Na ficção, os CEOs dominadores são frequentemente vistos como o epítome do declínio intelectual, mas, na vida real, ser um CEO verdadeiramente poderoso não é assim tão fácil. Quando Mateo estava num dilema, aconteceu que o CTO da Tecmont teve uma ideia repentina e anunciou que não queria trabalhar mais na empresa e queria seguir uma carreira a solo. A indústria de IRV tem uma elevada taxa de rotatividade, e qualquer pessoa com algum talento já considerou abrir o seu próprio negócio. As repetidas tentativas de persuasão de Mateo saíram pela culatra, acabando por persuadir o CEO a admitir-se. O cargo de diretor técnico da empresa ficou vago. Tendo navegado pelo mundo dos negócios durante anos, Mateo possuía um apurado sentido de propósito e uma profunda compreensão do princípio de que não aceitar o que Deus lhe dá será punido por isso. Com tal coincidência, cerrou os dentes e, contra todas as probabilidades, concordou com todas as exigências de Derek durante a reunião de análise de negócios. Afinal, Derek era uma gaivota que não se tinha adaptado ao novo ambiente. Se realmente o contrariasse na empresa, Mateo teria 1000 truques na manga para deixar Derek infeliz. Com a reunião iminente, Mateo ignorou Lucas, que também mexia no telemóvel ao seu lado. Rapidamente se lavou, ajeitou o cabelo e encontrou um reboçado de menta na caixa de doces em cima da mesa do hotel para evitar hipoglicemias. Depois, ajustou o sofá no ângulo perfeito, usando o céu azul e as nuvens brancas lá fora como pano de fundo, e finalmente abriu a aplicação de videoconferência. O CEO da Tecmont, Carlos, enviou o convite para a reunião online. Todos os executivos estavam presentes e os colaboradores, divididos por departamento, acederam prontamente utilizando as suas contas partilhadas. Para surpresa de todos, a conta de Derek Gunn manteve-se indisponível. O Derek está no estrangeiro, por isso talvez o sinal não seja forte, explicou Carlos do outro lado do ecrã. Um mau pressentimento passou pela cabeça de Mateo. Era tudo impaciência. Desde o momento em que contactou Derek por e-mail até à finalização do acordo de aquisição e ao convite para se juntar à equipa, nunca tinha conhecido pessoalmente um engenheiro independente. A fotografia de perfil de Derek no LinkedIn era padrão, uma digitalização do seu passaporte fornecida durante a sua integração, e a fotografia estava desfocada. Carlos falou eloquentemente, aquecendo o ambiente com algumas palavras, e depois passou a palavra ao seu CEO. Mateo alongou os músculos faciais, revelando os seus dentes grossos, e começou a falar rapidamente. Hoje é um bom dia. Como diz o ditado, vale a pena esperar pelas coisas boas. Vamos esperar mais um pouco pelo Derek. O Derek está aqui. Derek, estás a ouvir-me? Exclamou Carlos, entusiasmado, ao ver a luz verde ao lado do nome de Derek acender-se. Estranhamente, embora Derek estivesse online, não falou. Os profissionais de tecnologia são muitas vezes tímidos e reservados, e Mateo não era diferente. Sentindo a sua própria dor, decidiu ajudar Derek, chamando: onde está o nosso chefe de tecnologia? Aqui, disse Derek de repente no ecrã do telefone. Estranhamente, a voz não parecia vir do ecrã. Vinha da cama. Toma, Lucas, ao seu lado, curvou os lábios e dirigiu-lhe um sorriso significativo. Capítulo 3, um passo em frente. Um carro executivo preto estacionou no resto-chão do edifício digital na cidade A.
Carlos aguardava no saguão do edifício de escritórios. Ao ver o carro, correu e abriu a porta. Mateo, por que é que apanhaste um táxi? O que está a acontecer? Ele e Mateo eram colegas de turma no departamento de engenharia de redes da Universidade Giautom da cidade A. Após a licenciatura, iniciaram um negócio juntos. Mateo, com a sua destreza técnica, supervisionou os departamentos de I&D, produto e outros departamentos de back-end da Tecmont, tornando-se naturalmente CEO. Carlos, com o seu estilo mais requintado, assumiu as operações, o marketing e as relações públicas da empresa. Encontrar um parceiro de negócios de confiança é muito mais difícil do que encontrar um parceiro de confiança. Se este último falhar numa relação, o resultado é simplesmente o término, enquanto que se o primeiro o apunhalar pelas costas, o resultado pode ser a ruína. O amor é um fardo, o dinheiro é precioso. Um estudioso, um guerreiro. Trabalharam juntos sem problemas durante 17 anos, desde o primeiro ano. Carlos usou a alcunha Mateo dos 18 aos 35 anos. O que é que quer que eu faça? Mateo saiu do carro. Ele e Carlos divertiam-se sempre, mas agora franzia os lábios, com uma estranha expressão de mau humor estampada. Mateo tinha a pele tipicamente clara, sobrancelhas finas e olhos longos, um charme único. Os seus lábios eram finos, porém, o que normalmente era bom. Mas quando os franzia, parecia um CEO frio e autoritário, pronto para manter todos à distância. Carlos, tendo trabalhado com ele durante mais de uma década, habituou-se finalmente às suas táticas e foi direto ao assunto: estás com o Derek. Os seus ouvidos não podiam estar errados, ouvira claramente Derek a falar ao lado do chefe durante a reunião online. O Carlos era incrivelmente perspicaz. Antes que os outros funcionários pudessem reagir, interrompeu a reunião, alegando que o sinal era fraco. És tão misófono e nem sequer mudaste de roupa, notou, notando que Mateo ainda usava o mesmo casaco de ontem. Deixa-me adivinhar. Recusou um compromisso ontem à noite, dizendo que outra coisa era importante. Será que a pessoa com quem se estava a encontrar era o Derek? Quando fui e se aproximou, sentiu o cheiro a álcool no casaco. Sabendo da orientação sexual de Mateo, Carlos imaginou instantaneamente uma cena dramática. Tu e o Derek não passaram a noite fora outra vez. Apesar de usar uns sapatos Gucci em forma de abelha, incrivelmente confortáveis, o pé de Mateo parecia estar a ser picado por uma pedra. Fez uma pausa, tocou no nariz e contou uma mentira descarada como a do Pinóquio. O Derek devia estar agora do outro lado do oceano, a usar os seus óculos de realidade virtual, a corrigir bugs no One Toga e a observar o servidor, não aqui com a boca, tão ousado em dizer qualquer coisa. Olá, Sr. Carlos. Carlos ponderava ainda questões técnicas como os exercícios noturnos excessivos com um parceiro podem levar à hipoglicemia, quando uma saudação repentina o fez recuperar a razão. Um jovem saiu do carro executivo. O rapaz calçava uns ténis de lona, calças de ganga e uma t-shirt branca de manga comprida, com um traje simples, limpo e, ao mesmo tempo, elegante. Com base na sua vasta experiência com profissionais de internet na cidade A, sabia que o rapaz era, sem dúvida, um tecnólogo, e não era surpresa que conhecesse Mateo, um nerd da tecnologia. Simplesmente não sabia a relação exata entre o rapaz e Mateo. Uma corrente de ar soprou pelo átrio do escritório, afastando os cabelos do rapaz da testa, fazendo com que as suas sobrancelhas espessas e os seus olhos redondos parecessem ainda mais heróicos. Estendeu a mão a Carlos, CTO da Tecmont, Derek Gunn. Carlos. Remoer este assunto só levaria a más consequências. Perguntou-se se não teria sido muito eloquente. Mateo. Mentiu-me. Carlos virou-se e gritou, as ondas sonoras sacudindo o fecho do blusão de Mateo. O que está a acontecer? Talvez fosse o grito de Carlos, ou talvez houvesse algo de errado com os seus sapatos Gucci sujos, mas as pernas de Mateo cederam e quase caiu no chão. A Tecmont, com os seus bolsos fundos, tinha alugado os 3 andares superiores do edifício digital na cidade A. De acordo com Mateo, o negócio da Tecmont é a realidade virtual, o que é de cortar a respiração. Alugar este espaço dispendioso permite que os mais de 500 colaboradores da empresa apreciem a paisagem depois do trabalho, o que é mais fiável do que fazer exercícios para os olhos. O escritório de Mateo fica no último andar, e da janela saliente do chão ao teto, ele tem vista para toda a cidade de A. Com o olhar fixo no slogan da cidade, mente aberta, sábia, generosa e humilde, pendurado num edifício comercial distante, Carlos disse casualmente, o CEO e o CTO que chegou de paraquedas estão a dar-se bem, a falar sobre tudo, desde poesia e música à filosofia de vida, e estão a falar a noite toda. Que bom! Mateo, mente aberta, sábia, generosa e humilde, Mateo, porque estás tão nervoso? Mateo correu de volta para a empresa com Lucas, saltando o pequeno almoço. Quase torceu as costas no átrio mais cedo, e agora a sua hipoglicemia começava a aparecer. A sua visão estava turva e os nervos dos seus dedos estavam dormentes. Não teve outra alternativa senão deitar-se no sofá da sala, descascando um marshmallow de chocolate e bufando. Carlos, se consegues falar, cala-te. O marshmallow favorito de Mateo era de uma marca estrangeira. Ao contrário dos doces comuns, este estava coberto de chocolate, um sabor agridoce, uma experiência rara e preciosa.
No momento em que deu uma dentada, a visão de Mateo voltou a clarear e a sua mente acalmou. Não estiveste realmente com o Derek ontem à noite, pensou Carlos, o rosto inesquecível de Lucas a passar-lhe pela mente. Cerrou os punhos e tossiu com tato. Ah, dormiste. Mateo, cala a boca. Tinha tanta certeza de que nada tinha acontecido entre eles na noite passada, mas quando Carlos perguntou, o seu coração começou inexplicavelmente a vacilar. Não sabia bem se dormia ou não. Carlos olhou para o marshmallow na mão de Mateo como se tivesse descoberto um segredo. Ótimo, Mateo. Pensei que tivesses fobia social. Terias dificuldade até em falar com estranhos, quanto mais em encontrar um parceiro. Nunca pensei que, depois de todos estes anos, conseguisses finalmente deixar de depender deste marshmallow de merda. Esta declaração atingiu Mateo em cheio. Descascou outro marshmallow e colocou-o na boca, e depois falou friamente passado um momento, terceira vez, não há problema triplo. Estou a dizer isto pela última vez, calem-se. Carlos não teve outra alternativa senão calar-se. Após uma pausa, Carlos não pôde deixar de dizer, finalmente tornaste-te um profissional em fobia social. Estou tão aliviado. Ei, estou a falar contigo, seu boca aberta, Mateo encarou. O que entende por profissional em fobia social? Carlos esboçou um sorriso malicioso. Socialfóbico. Percebi. Percebi a pessoa. Mateo percebeu o significado daquilo e pegou numa almofada do sofá, atingindo Carlos com a mesma, deixando-o tonto. Capítulo 4. E se eu me casar com alguém de uma família rica? Veio aqui só para falar sobre isso. Se não tem assunto, volta a rever os seus dados operacionais. Os lábios de Mateo contraíram-se em linha reta. Carlos bateu na almofada, caminhou até ao sofá e recolocou-a no lugar. Assim, folheou alegremente a sua agenda e começou a falar. Claro que tenho negócios. O Sr. Meng, da Meng Games, vem discutir parcerias de jogos às 10h30. O Sr. Meng veio da cidade B, por isso precisa de os convidar para almoçar, certo? Tenho uma chamada com o fornecedor para fazer uma entrega às 14h30. Imaginei que não demoraria muito, por isso posso fazer uma cerimónia de boas-vindas ao Derek esta tarde. Ah, já agora, não foi ao evento da Anhai Capital ontem. O Sr. Navarro não vai desistir, dizendo que também não vai ser esta tarde. Espere, Mateo beliscou a têmpora. Esta tarde. Carlos, ouve. Depois de ter saído do trabalho esta tarde, o Sr. Navarro, da Anhai. Navarro disse que ainda está no restaurante da cidade C. Mateo franziu o sobrolho. Quem o mandou tocar nesse assunto? O anterior. Carlos percebeu de repente, vamos dar uma festa de boas-vindas ao Derek. Afinal, ele veio do outro lado do oceano e precisa de se destacar à frente de todos. Mateo, ele confia nas suas capacidades, não na sua aparência. Limpar casas de banho é mais fiável do que usar um rosto. Por algum motivo, lembrou-se subitamente de Lucas a olhar para os seus olhos naquela manhã, e pensou que aquele rosto não seria impossível de usar. Isto significava que Mateo recusaria categoricamente qualquer convite para festas de boas-vindas ou eventos sociais. Carlos, compreendendo o seu antigo colega de escola, ponderou por um momento e disse, vamos pôr as coisas desta forma, Mateo. Escolhe entre a festa de boas-vindas do Derek e o jantar em Anhai esta noite. Mateo não queria mais nada com Derek, mas estava ainda mais relutante em ir à festa de Anhai. O pessoal de Anhai lidava com dinheiro todos os dias e todos eram mestres no jogo. A ideia de esboçar um sorriso falso durante o jantar fez com que Mateo tivesse vontade de esfregar as têmporas e coçar as órbitas. Carlos, vendo-o hesitar, acrescentou significativamente, não me digas que voltaste a ficar com alguém em Inian. O Sr. Navarro não é parvo. Usei esta desculpa ontem e fui criticado, dizendo. Mateo olhou para cima. Carlos, o Sr. Navarro disse que o Mateo estava a representar, certo? Mateus. Realmente não foi representação. Como uma pessoa 24K, completamente socialmente ansiosa, Mateo abriu ontem o Inian para evitar o evento social da Anhai e acabou por ficar com alguém. Esta pessoa, na verdade, era o novo CTO da empresa. Por vezes, quanto mais real algo é, mais falso parece. A Anhai Capital é o maior investidor da Tecmont, apoiando-a desde a ronda de investidores anjo. Existem muitos caminhos para o sucesso no empreendedorismo, mas se os investidores bloquearem o caminho, já não existem. Comparativamente à Anhai, C e U eram todos irmãos mais novos. Além disso, as palavras de Carlos eram confusas, mas era sempre cauteloso. Se ele pudesse enfatizar algo novamente, deveria ser algo importante. Mateo disse, faz um encontro com o Sr. Navarro. Diz-lhe que estás arrependido por ontem. Vou pagar-te esta noite no restaurante da cidade C. Carlos já estava a telegrafar, falando com ele durante várias rondas. Ele disse, acabamos de falar. O Sr. Navarro é um homem muito ocupado. Disse que tinha outros planos, por isso o seu sobrinho Nicolás irá no seu lugar. Lembras-te do Nicolás? Ele trabalha na indústria cinematográfica, é um ator muito talentoso.
Acabou de ganhar o Prémio Gal de Ouro de melhor ator secundário no ano passado. Quando fechámos o nosso financiamento da Série C, convidámos alguns dos principais executivos de Anhai para jantar. O Sr. Navarro estava bêbado e tu acompanhavas-o para casa. O Nicolás também estava lá. Ele tem pensado em ti desde a primeira vez que te vimos. Enquanto falava, Carlos guardou o telemóvel no bolso e correu para a porta, temendo que Mateo tivesse um ataque cardíaco pela sua decisão de agir sem o consultar. Este é um encontro às cegas. Carlos, sentindo-se um pouco aliviado pelo silêncio que tinha atrás de si, virou-se e piscou-lhe o olho. Lembre-se de se vestir bem e de se trocar rapidamente. Pode sacrificar-se esta noite, se necessário. E se acabar por casar com alguém de uma família rica? Mateo, o financiamento Série D da Tecmont, o cartão bancário que dei à minha mulher e a mensalidade da minha filha dependem de si. Mateo levantou a mão e a almofada voou. A almofada pousou na cabeça de Carlos novamente. Carlos, atordoado, abriu a porta do gabinete do CEO, o seu corpo tombou para a frente, quase batendo no nariz de Lucas. Derek. Quando vieste? Para ver o Mateo. Ah, e cumprimentaste o departamento técnico. Ele ficou momentaneamente surpreendido. Pouco depois de regressar à empresa, Carlos reparou que o departamento técnico estava a celebrar como o Ano Novo Lunar. Os programadores ficaram entusiasmados ao saber que o CTO, que deveria estar no estrangeiro, tinha chegado de repente. Todos queriam conhecer este gigante que criou sozinho a aplicação Yin. Estava preocupado que o Derek não se encaixasse, mas, inesperadamente, o novato tornou-se um rosto familiar no departamento em pouco tempo. Sentiu-se aliviado, com um sorriso gentil e paternal no rosto. Temos um ótimo ambiente na Tecmont. Mateo, o Sr. Mateo, lidera o departamento técnico. Estamos cheios de risos e alegria todos os dias. Poderíamos até ir ao Talk Show Conference para criticar a Xiaogu Culture sem problemas. Derek, ouves talk shows? A sede da Xiaogu também fica aqui, a apenas 3 andares da Tecmont. Acabei de chegar. Lucas pegou na almofada e sorriu para Carlos, o brilho nos seus olhos como 2 copos de vinho. A empresa e o pessoal do Sr. Mateo são ótimos. Está tudo bem. Talvez por estar no estrangeiro há tanto tempo, o mandarim de Lucas soe sempre estranho. O que significa, está tudo bem. Traduz-se para, está tudo bem. Traduzindo de volta, é. Mateo riu-se baixinho, sem querer enrolar-se com Lucas. Sobre o que quer falar comigo? Os olhos de Lucas fixaram-se em Mateo. Sr. Mateo, a festa de boas-vindas desta tarde. O seu olhar era idêntico ao que lhe lançara mais cedo no hotel. Isto não era apenas constrangedor, era constrangedor. A voz de Mateo saiu-lhe estridente da garganta. Qual festa de boas-vindas? Não há festa de boas-vindas esta tarde. Lucas entrou na sala, pousou a almofada no sofá e olhou para a mesa de centro, umas embalagens de marshmallow de chocolate ali espalhadas. Ele disse, Sr. Mateo, não me interprete mal. A festa de boas-vindas foi sugerida por um colega do departamento de tecnologia, e tenho vergonha de dizer que não. Estava a pensar se o Sr. Mateo gostaria de ir. Carlos sorriu. Derek, vocês, no departamento de tecnologia, são muito bons a divertir-se. Está tudo bem se o Sr. Mateo não quiser vir. Lucas sorriu de volta e continuou a encarar a embalagem. Faremos a nossa própria festa de travestismo. As roupas femininas são permitidas onde quer que haja código. Existe um mito entre os programadores de que vestir-se de mulher ajuda a evitar bugs e traz boa sorte. Carlos recordou-se de uma festa de fantasia em que ele e Mateo participaram na Universidade Jiaotong da cidade quando ainda estavam na faculdade. De certa forma, aquela festa foi um ponto de viragem nas suas vidas. Vestir-se como uma mulher. Carlos sorriu, dando uma palmada nas costas de Lucas. Está ainda mais aventureiro agora. Não, interrompeu Mateo, dizendo com firmeza, tenho um compromisso esta tarde. Ele até se assustou. Para evitar um buraco, rodou e saltou, de olhos fechados, apenas para cair num buraco ainda mais fundo. Droga. Capítulo 5 – Orientações para a prevenção e tratamento da espondilose cervical. Quando 2 buracos se encontram, é necessário saltar para um deles. Às 18 horas, apareceu uma mensagem no telemóvel de Mateo. Era de Nicolás, sobrinho do Sr. Navarro, da capital Anhai. A sala privada do restaurante C-City tinha um estilo clássico de Jiangnan, com mesas, cadeiras e sofás de mogno esculpido. Em frente à antiga porta de correr, uma tela com a inscrição Viver nas Montanhas Fushun chamava a atenção. Mas ainda mais cativante era o homem a ler no sofá. Mateo perguntava ocasionalmente sobre o trabalho do departamento de marketing e também tinha conhecido algumas celebridades da internet com olhos ousados e sobrancelhas grossas na empresa. Mas foi só quando abriu a porta e viu Nicolás na sala privada que reparou na diferença de aparência entre as celebridades da internet e os verdadeiros atores de cinema. Mesmo sentado descontraidamente com as pernas cruzadas, Nicolás parecia alguém de um póster de um filme, com as feições esculpidas pela deusa nua por capricho, demasiado bonito para ser humano. Por alguma razão,
A mente de Mateo voltou subitamente para Lucas. Nessa manhã, na carrinha, Lucas tinha cruzado as pernas da mesma forma, olhando com um meio sorriso. Por que é que ele pensou em Lucas? Abanou a cabeça, afastando o rosto esboçado diante dos olhos e recuperando a compostura. Senhor Mateo, muito prazer. Nicolás largou o livro e levantou-se para lhe apertar a mão. Mateo, um tecnólogo, adorava programação muito mais do que qualquer outra pessoa. Agora, mesmo abrindo um negócio e interagindo com as pessoas com mais frequência, tinha uma tendência natural para a ansiedade social. Além disso, a aparência de Nicolás estava para além dos seus sonhos mais ousados. No momento em que estendeu a mão, a mente de Mateo disparou, e ele apenas conseguiu sussurrar: Olá, Sr. Nicolás. Nicolás beliscou delicadamente a palma da mão. Sr. Mateo, não precisa de ser tão educado. Pode tratar-me por Nico ou Nico. Após uma pausa, disse: Mateo, posso chamar-lhe Mateo. Mateo não se importava com a forma como os outros o tratavam, mas sentiu que o tom de Nicolás era ambíguo e os arrepios percorreram os seus braços. A sua ansiedade social estava ainda pior. Inconscientemente, evitou o olhar intenso de Nicolás, os seus olhos viraram-se para os livros no sofá. Cerrou os punhos para estancar o suor nervoso nas palmas das mãos e disse: Elon Musk, o homem de ferro de Silicon Valley. Não esperava que o Sr. Nicolás gostasse de ler livros como este. Nicolás virou a cabeça e seguiu o seu olhar. Na verdade, foi por isso que pedi especificamente ao meu tio para o convidar aqui. Mateus. O empregado já tinha começado a trazer os pratos frios. Nicolás conduziu Mateo até à mesa. Tenho um novo contrato cinematográfico, um argumento da realizadora Mónica chamado Bem-vindos ao edifício 404 do empreendedorismo. Nele, interpreto o CEO de uma empresa de internet que se fez por conta própria, frio por fora, mas acolhedor por dentro, com táticas poderosas e um coração compassivo. Nicolás pediu, atenciosamente, um bolo de Champion Longing, pendurou o fato e o casaco de Mateo e sentou-se. Tenho lido muitos livros e assistido a muitas peças de teatro ultimamente, mas não encontrei a sensação certa. Então, contei ao meu tio sobre isso, e ele pensou em ti, Mateo. A realizadora Mónica é uma figura de destaque na sexta geração de realizadores chineses e um nome conhecido. É conhecida pelos seus altos padrões de argumento e atores, faz sentido para Nicolás procurar os seus conselhos. Não era este o encontro às cegas que Carlos sugerira. Tendo isto em conta, Mateo xingou Carlos 1000 vezes mentalmente e depois relaxou os punhos. Claro que um livro como O Homem de Ferro de Silicon Valley não te vai ajudar. As coisas são diferentes agora. Silicon Valley já não é a meca da internet. Qualquer livro com a palavra Silicon Valley. Nicolás, o que se passou? As pessoas com ansiedade social tendem a ter línguas afiadas, as suas palavras, depois de reprimidas algumas vezes, condensam-se na sua essência. Mateo disse: é como o peixe em carne de porco desfiada com molho de peixe, o leão em cabeça de leão e a esposa em bolos de esposa, são tudo truques. Nicolás não conseguiu conter o sorriso, tornando o seu já bem apessoado sorriso ainda mais encantador. Depois de se sentar, olhou para Mateo com interesse. Finalmente percebi porque é que o meu tio está tão otimista contigo, Tecmonte. Mateo achou que era um elogio, por isso passou o peixe mandarim com esquilo que o empregado acabara de trazer para Nicolás. Senhor Nicolás, se precisar de ajuda, terei todo o prazer em ajudá-lo. Deixa de ser educado. Podes tratar-me por Nico. Nicolás pescou um hashi de peixe tangerina, mas não o comeu diretamente. Em vez disso, pediu ao empregado um copo de água purificada, lavou o molho de tomate calórico e colocou o peixe branco imaculado na boca. Então, perguntou, com a voz clara como o vento soprando pela sala privativa: Mateo, que tipo de livros os CEOs das suas empresas de internet costumam ler? Os olhos de Mateo percorreram a mesa durante muito tempo. Quando estava prestes a passar o inhame de mirtilo para si próprio, pensou por um momento e torceu o pescoço rígido 2 vezes. Orientações para a prevenção e tratamento da espondilose cervical. Nicolás estava a bochechar com chá quando cuspiu. Se o Mateo não estivesse tão longe, esta noite, para além de tratar a minha espondilose cervical, também poderia ter feito uma máscara de água com chá verde. Nicolás passou-lhe apressadamente o lenço de papel e disse: não vamos falar mais sobre isso. Aliás, vi um artigo no W-Chat que dizia que vocês, do mundo da tecnologia, gostam muito de usar jargão. Será que devo aprender a usá-los? Mateo não pôde deixar de comentar: quem é esta pessoa séria que lê contas no W-Chat? Depois de dizer isto, percebeu que tinha sido muito duro e, com muito tato, calou-se. Para sua surpresa, Nicolás não se irritou. Empowerment, pontos-chave, pontos fracos, está tudo lá escrito. Não costuma falar assim. Mateo pegou numa colherada de inhame com mirtilo e deixou o sabor denso derreter na boca. Depois, com um lábio franzido, disse: quanto menos capaz é uma pessoa, mais gosta de capacitar os outros. Na minha opinião, aqueles que dizem isto, mais cedo ou mais tarde, ascenderão ao céu e empoderarão o sol. Nicolás riu com vontade. Queixar-se do trabalho traz sempre alegria, e as sobrancelhas de Mateo ergueram-se inconscientemente. E quanto aos pontos de dor e às garras?
Os utilizadores não têm pontos de dor originalmente, são criados pelas garras. Você é realmente interessante. Os olhos de Nicolás curvaram-se ligeiramente. Mateo disse educadamente, obrigado. Mais alguma pergunta? Vendo que Mateo estava apenas a petiscar os pratos doces, virou o peixe mandarim esquilo de volta e assentiu. A personagem que estou a interpretar tem uma faixa etária bastante ampla. Começou como um estudante empreendedor, viveu os altos e baixos do mundo dos negócios e finalmente alcançou o sucesso. Agora tenho 30 anos e, voltando a interpretar um estudante universitário, preciso de encontrar esse sentimento. Mateo, podes contar-me como foi quando começaste o teu negócio? Mateo ficou atordoado durante alguns segundos. Nicolás persuadiu-o, a motivação para abrir um negócio, o evento mais memorável, as piadas que fez, qualquer coisa. Mateo largou os pauzinhos e vasculhou as suas memórias. No seu hipocampo empoeirado, havia realmente algo. Capítulo 6. O Sr. Mateo é o meu homem. As memórias de Mateo regressaram, e o seu terceiro ano de pós-graduação tornou-se gradualmente mais claro. Penteou o cabelo num estilo mais maduro e vestiu um fato indefinido. Nessa altura, ele e Carlos criaram um protótipo de óculos de realidade virtual, VR, e inscreveram-no numa competição de startups na Universidade City Galton, vencendo fundo de risco para novatos. Mas considerava-se uma estrela em ascensão e, para arrancar, precisava de mais dinheiro. O fundo de startups disponibilizado pela instituição não era suficiente sequer para publicar alguns artigos promocionais. Carlos, chefe do Departamento de Relações Externas da Associação de Investigação da Universidade, era perspicaz e hábil em networking. Depois de sondar professores, ex-alunos e alunos do último ano, encontrou várias empresas de capital de risco interessadas em investimentos em rondas iniciais. Inesperadamente, a ansiedade social de Mateo explodiu em momentos cruciais, fazendo-o gaguejar e suar abundantemente ao apresentar o seu projeto. Certa vez, ao deparar-se com uma figura importante da indústria com recursos financeiros significativos, especializada em tecnologia pesada, o nervosismo de Mateo fez-o sofrer uma crise de hipoglicemia e desmaiou em frente ao líder. Xiaoying Steaming. Mais tarde, o chefe, citando o facto de que a saúde é a capital do empreendedorismo, recusou a oferta, apesar da sua hesitação. Se o projeto falhasse, o dinheiro poderia ser recuperado, se o fundador colapsasse no trabalho, seria um assunto sério. Dizem que o empreendedorismo é arriscar a vida por dinheiro, mas ninguém o quer fazer fisicamente. Mateo, tenho um encontro com alguém da Anhai Capital amanhã às 15 horas. A Anhai é uma grande empresa. Precisei de usar todos os meus contactos para conseguir o encontro. Com o dinheiro da Anhai, não teremos de nos preocupar com nada durante os próximos 10 anos. Carlos e Mateo caminharam lado a lado pelo campus da Universidade de Chongjiao. Quer preparar-se. Ao ver a cabeça baixa e os olhos baços de Mateo, e a sua outrora fresca e bonita franja colada à testa, Carlos não aguentou e sussurrou: encontrar dinheiro é como encontrar uma namorada. Depende do destino. Acho que aquele pequeno gestor de investimentos que acabou de sair não sabe de nada e ousou menosprezar-te. Ainda bem que não gostaram de nós. Se tivessem investido dinheiro, teria sido um azar para nós. Nesse momento, ele e Mateo foram ao encontro de uma pequena empresa de capital aberto interessada em investir na ronda de investidores Anjo 1. Não surpreendentemente, Mateo sofria de ansiedade social e não conseguia dizer uma palavra. Permaneceu em silêncio perante os olhos expectantes do gestor de investimentos. O gestor de investimentos foi educado e trocou apenas algumas palavras com os dois antes de sair cedo, sob o pretexto de dar uma desculpa. Mateo mexeu o pescoço desajeitadamente, a gola do fato roçava-o dolorosamente. Baixou a cabeça para olhar para os sapatos de cabedal, escondendo um sorriso irónico sob a luz dos postes de iluminação do campus. Estes sapatos magoam-me os pés. Talvez não sejam feitos para mim. Tanto o fato como os sapatos eram de uma marca de luxo que comprara no Taobao por um preço exorbitante. Eram bonitos e elegantes, e ele tinha-os preparados especificamente para impressionar os investidores. No entanto, desde a faculdade que se habituara a um estilo de vida boêmio com o ténis. De repente, nas poucas vezes em que usara fato e sapatos de cabedal, sentiu-se desconfortável e deslocado. Era como se ele não tivesse sido feito para o empreendedorismo. Que disparate, disse Carlos. Mateo, és o engenheiro dos meus sonhos. Os óculos de realidade virtual que fabricaste dominaram a tecnologia de ponta, superando os seus concorrentes e colocando-te 10 anos à frente da indústria. O espírito competitivo do tecnólogo acendeu-se nele, e Mateo disse: nunca duvidei das minhas capacidades. É que... Engoliu a última metade da frase: é que eu tenho ansiedade social. Os seus sapatos de cor apertavam os pés de Mateo, e sentia-se como uma sereia em terra firme, cada passo semelhante a pisar lâminas. Curvou-se, apoiando os joelhos. Estamos quase no auditório da escola. Vamos descansar um pouco. Pensando nas filas de bancos à entrada do auditório, Mateo, a sereia, teve vontade de simplesmente correr e deitar-se. Carlos, implacável, parecia forçar a voz interior de Mateo a sair: só o quê? Nada a dizer. Não precisa. Mateo revirou os olhos e dirigiu-se para a entrada do auditório. Quando se tem azar, beber água fria é um problema, até respirar oxigênio pode entupir os dentes.
Havia hoje um evento no auditório, e os bancos da entrada estavam a abarrotar de balões. De longe, parecia que 2 fogos de artifício tinham sido lançados para o céu. Informação golpeada, um balde de máscaras para as escolas de informação das 4 universidades da cidade A. Carlos leu as palavras na faixa à entrada do auditório. Uau, conseguimos à nossa maneira. Mateo, a nossa escola de informação fez o seu nome. Este é um evento social promovido pela nossa escola, e até trouxemos várias escolas da cidade A. Mateo, contendo a dor no pé, franziu o sobrolho. O que é que isto tem de tão especial? Seria preciso ter uma trombose cerebral daqui a 10 anos para inventar um evento como este. Carlos. Mateo, a escola de informação tem uma proporção de 9 homens para 1, e reuniram as escolas de informação das 4 universidades da cidade para um evento social. Então, estão a tentar transformar isto numa filial do Templo Shaolin na cidade A. Carlos riu, suspirou e murmurou, se pudesse usar a sua eloquência para se reunir com investidores. De repente, ocorreu-lhe uma ideia. Ele disse a Mateo, Mateo, eu tenho um jeito para curar a tua ansiedade social. Agora era a vez de Mateo. Carlos olhou para os alunos que entravam e saíam constantemente do auditório com os seus fatos bizarros e acenou com a cabeça na direção da entrada do auditório. Vá a este baile de máscaras, escolha qualquer um e beijo, garanto-lhe que a sua ansiedade social será curada instantaneamente. Mateo, o que é que eu disse? Não precisas de dizer nada. Um bom medicamento sabe amargo, mas aposto que é bom, aposto que é bom. Carlos piscou-lhe o olho, travesso. Além disso, este remédio não tem de ter um sabor amargo. E se conhecer alguém de quem goste? Com a língua doce dessa pessoa, não só a sua ansiedade social será curada, como a sua vida também estará segura. Se não conseguimos dinheiro, não conseguimos encontrar um parceiro. Mateo, vais finalmente casar. Eu, o teu velho pai, estou tão feliz. Mateo queria encontrar uma agulha e cozer a boca de Carlos. Carlos continuou a provocá-lo, por que hesitar? Diga-me se atreve ou não. Nesse momento, o espírito competitivo interior de Mateo finalmente explodiu. Lançou um olhar furioso a Carlos, despenteou-lhe o cabelo e dirigiu-se para a entrada do auditório. Não é apenas um beijo. Apenas alguns lábios a tocarem-se. O que é para ter medo? O que é para ter medo? Perguntou Mateo enquanto caminhava. No entanto, uma sensação estranha ainda o atingia, os seus pés já doridos estavam ainda mais fracos. Então, Nicolás olhou para os olhos desfocados de Mateo. Mateo trouxe os seus pensamentos de volta à realidade. Bebeu um gole de Shalom-Jing e disse calmamente, abrir um negócio dá muito trabalho. Não é só solitário, mas também aborrecido. Não tenho nenhuma memória particularmente memorável desses primeiros anos. Nicolás soltou um suave como se quisesse disfarçar o embaraço. Mateo sentiu-se culpado pela mentira e acrescentou, Nico, concentras-te em fazer filmes, não em marketing ou promoção. Acho que te identificas com essa solidão e tédio, a mesma solidão e tédio que eu sinto. Ao ouvir Mateo chamar-lhe Nico, os olhos escuros de Nicolás brilharam de surpresa. Nem se deu ao trabalho de enxaguar o molho e enfiou um grande pedaço de peixe mandarim com esquilo na boca. Vamos falar de outra coisa. Mateo, tens alguma frase de efeito no trabalho? Quero aprender como fala o CEO. Mateo brincou com a sua chávena de chá. Não, basta falar normalmente. Não se dizem coisas como vou levar a empresa X à falência amanhã, ou X é o meu homem, perguntou Nicolás inocentemente, piscando o olho. Este tipo ou não tem experiência de vida ou está apenas a fingir. Mateo olhou para a camisa e para o relógio de 6 dígitos de Nicolás e inclinou-se para o primeiro. Disse a esta figura sobrenatural, estás a ler um romance online. Numa startup, o chefe tem de se autoavaliar 3 vezes por dia, tem dinheiro na conta. Posso vender o produto aos clientes. Os meus colaboradores ainda são meus funcionários. E ele está sempre na base da cadeia alimentar. Após uma pausa, disse, é por isso que vocês, da indústria cinematográfica, adoram fantasia. Só existe um tipo de fantasia no mundo, acreditar na existência de um CEO dominador, mesmo depois de reconhecer as realidades da vida. Inesperadamente, Nicolás lançou-lhe um olhar profundo e afetuoso, com todo o corpo gravado no papel, enquanto pronunciava com uma voz clara e inconfundível, Senhor Mateo, o Mateo é meu. Mateo ficou tão surpreendido com estas palavras, que soaram uma confissão de amor, que os arrepios lhe percorreram a pele e cambaleou para trás. Não reaja tão fortemente, estou apenas a ensaiar as minhas falas. Nicolás, ainda a olhar para ele, repetiu lenta e claramente, Mateo, é meu. Isto parecia para além do reino da fantasia. Olhando para o vencedor do Prémio Gal de Ouro de melhor ator secundário, Mateo sentiu que pelo menos um deles tinha um problema mental. Enquanto os dois se calavam, a porta de correr atrás do ecrã da sala privada abriu-se de repente, quebrando a tranquilidade de viver nas montanhas Fushun. A pessoa atrás do biombo, despretensiosa, caminhou até Mateo, sentou-se e deu um gole na sua chávena. Como se chama este chá? É delicioso. Enquanto uma onda de problemas surgia, outra surgia, e Mateo virou-se para olhar. Lucas.
O que está ele aqui a fazer? Ao mesmo tempo, Nicolás, ao seu lado, perguntou confuso: quem é você? Está à procura do Sr. Mateo. Quem sou eu? Lucas curvou os lábios num sorriso breve e prolongado. Passou o braço à volta do pescoço de Mateo, a sua voz sussurrando: o Sr. Mateo é meu. Quem sou eu? Capítulo 7. Bom chá. Após 5 ou 6 segundos de silêncio, o cérebro estagnado de Mateo recuperou finalmente. De repente, arregalou os olhos. Um par de mãos segurou-lhe a nuca e os seus lábios tocaram nos dentes de Lucas. Talvez por causa do chá quente que acabara de beber, os lábios de Lucas estavam quentes. Mateo engasgou-se um pouco, respirou fundo 2 vezes e foi recebido pelo leve aroma a chocolate. O cheiro era estranhamente familiar, mas a sua mente parecia estar sem um desfragmentador de disco. Por mais que tentasse, não se conseguia lembrar onde o tinha sentido antes. Naturalmente, não conseguia comer mais. Sob o olhar significativo de Nicolás, Mateo desculpou-se calmamente e despediu-se. Chegou a pagar a conta com a fatura da empresa. Parecia perfeitamente sereno, como um gato gracioso de cauda erguida. Enquanto desciam o elevador para o parque de estacionamento com Lucas, o gato revelou finalmente a sua verdadeira forma, com o pelo completamente despenteado. Mateo empurrou Lucas contra a parede, com a língua de fora: que raio estás a fazer à minha mente? Queres mesmo envergonhar-me em público? A sua força era tão grande que, ao empurrar Lucas, a parede branca esvoaçou sobre os cabelos e as mãos de Lucas. Ainda bem que ele era tão forte, caso contrário, teria sido como uma pancada na parede, e os dois mal se tocaram, cada um capaz de contar as pestanas do outro. Lucas não se deixou intimidar pela agressividade de Mateo e continuou a sorrir: só te estou a ajudar. Se o cabelo de Mateo fosse mais comprido, já estaria a embater contra o teto do parque de estacionamento. Ele rugiu: a forma da tua família te ajudar é beijando. Ainda antes de pronunciar a palavra boca, Mateo sentiu-se genuinamente confuso e mudou de palavra, com este método ultrajante. Lucas limpou o pó dos ombros, arregalando os olhos, incrédulo. É ultrajante. Há alguma coisa de errado. Mateo, pequeno Mateo. Aquele grito deixou Mateo completamente desconfortável. Ele estava realmente furioso. Está a trazer à tona algo irrelevante, não é? Não me chama assim. O sorriso de Lucas alargou-se. Por que outra razão deveria eu chamar-te pequena Iué? Mateus. Logo, uma explosão de aroma de ervas encheu o seu nariz. Lucas acabara de beber o chá Minken Longjing que Nicolás encomendara especialmente para ele. Um chá excelente. O estacionamento estava mal iluminado. Mateo recompôs-se, deixando as suas pupilas ajustarem-se antes de olhar para o outro lado. Os olhos de Lucas eram claros e puros, como um lago profundo e frio ou um veado a passear pela floresta. Combinados com os pelos espalhados na testa, estes olhos pareciam ter um efeito refrescante. A raiva de Mateo diminuiu consideravelmente e, ao mesmo tempo, dedicou-se freneticamente à autorreflexão. 2 figuras surgiram na sua mente. A figura A disse: esta pequena tartaruga está realmente fora há muito tempo, é tão despreocupada com o seu comportamento. A figura B ironizou: a sua família é tão casual que se beija sem parar. A figura A disse então: o dono embriagou-se mais cedo, e a tartaruguinha até reservou um quarto no hotel para ele descansar. A figura B riu ainda mais alto: como é que sabes que não aconteceu nada naquela noite? A figura A ficou sem palavras durante muito tempo antes de dizer: vamos descobrir como explicar isto ao Sr. Navarro amanhã. Mateo estivera tão ocupado a sorrir e a trocar gentilezas com Nicolás que mal comeu. O beijo de Lucas privou de oxigênio, e a sua hipoglicemia instalou-se. A sua visão estava turva e turva, como uma TV sem sinal. Não vou discutir consigo hoje. Vá-se embora. A sua mão, pressionada contra a parede, parecia dormente e mole. Lucas, acabei de chegar, e Mateo, estás a deixar-me ir. Mateo estava praticamente a perder a paciência. A sua mão deslizou para baixo, flertando inexplicavelmente: amanhã eu acerto as contas consigo mais tarde, disse, sem conseguir obrigar-se a dizer. Inesperadamente, Lucas mudou de assunto: temos uma reunião de marketing amanhã à tarde. Não se esqueça. Lucas, um CTO recém-nomeado, ainda nem sequer se tinha familiarizado com o departamento técnico e era esperado que supervisionasse o marketing. Mateo, porém, não teve tempo para pensar nisso. Enfiou a mão no bolso das calças, procurando os seus marshmallows de chocolate, apenas para se lembrar de que chegara com tanta pressa que se esquecera do seu remédio. Respirou fracamente: Lucas, socorro. Antes de desmaiar completamente, Mateo ouviu um farfalhar. Depois, um calor suave percorreu as suas costelas. Mais uma vez, um calor percorreu-lhe os lábios. Ao abrir os olhos, Mateo voltou a sentir os lençóis limpos e brancos. Levantou-se da cama num pulo, esfregando os olhos. Será que voltei a ontem? Porque este quarto estranho outra vez, e o Lucas outra vez? Quantos anos tem? Senhor Mateo, isto é um hospital, disse Lucas com um sorriso débil, aparentemente a compreender os seus pensamentos.
Não é um hotel. Por fim, acrescentou, o senhor também está vestido. Ignorando o sorriso irónico da médica ao seu lado, Mateo levantou as cobertas e deu uma vista de olhos. Ainda vestia o mesmo casaco casual e calças de ganga que usava quando chegou. Havia algumas marcas de dedos brancas nos joelhos das calças de ganga, provavelmente de arranhões no parque de estacionamento antes de desmaiar. O médico aproximou-se e verificou os batimentos cardíacos e as pupilas de Mateo. Não se preocupe, Sr. Mateo. É apenas um simples caso de hipoglicemia. Basta descansar. Preste atenção à sua dieta e tome suplementos de açúcar, se necessário. Era tudo o mesmo conselho de sempre. Mateo assentiu mecanicamente, as palavras, também a usar roupa, e quando na sua mente. Porque é que ele disse também? Só esperava que a médica não pensasse em mais nada para além do seu sorriso irónico. Sr. Lucas, o senhor não precisa de se preocupar muito com o Sr. Mateo, disse a médica, virando-se para Lucas. Os marshmallows de chocolate que o senhor lhe deu chegaram na altura certa. A hipoglicemia não parece grave, e não seria bom se fosse adiada. Lucas disse educadamente, percebo. Obrigado. A médica disse então a Mateo, Sr. Mateo, o senhor também pode trazer alguns doces e chocolates. Afinal, o seu ente querido nem sempre está por perto quando tem hipoglicemia. Mateo esfregou a nuca, percebendo de repente que algo estava errado. As suas pupilas tremeram e ele gaguejou. Não me interpretem mal, não estamos apaixonados. O sorriso da médica, como quem diz, posso ser solteiro, mas o meu casal precisa de casar, engasgou de imediato. Quanto mais explicava, pior ficava. Os olhos de Mateo percorreram o chão. Não encontrando nenhuma fenda no chão para se enfiar, o seu único pensamento foi esperar desmaiar novamente. A hipoglicemia já não era um problema. Mateo insistiu em ter alta, e o médico não tentou impedi-lo. Depois de sair do hospital, Mateo encontrou um condutor designado. Enquanto esperava pelo motorista, perguntou a Lucas num tom bastante irritado, o que é que fez agora mesmo para que o médico não percebesse. Lucas abriu calmamente as mãos, eu não fiz nada. Só te carreguei para o hospital. Foi ela que entendeu mal, e eu não consigo entrar na cabeça dela e impedi-la. Espera. Mateo olhou para o corpo alto e esguio de Lucas, temendo a forma como o segurava. Um olhar para o joelho das calças de ganga revelou, de repente, uma compreensão clara, as impressões digitais eram de Lucas. Naquela posição. A mão de Lucas tocou na dobra do seu joelho. Então Lucas estava a ser carregado como uma princesa. Lucas interrompeu os seus pensamentos, e também te dei os marshmallows. Alimentar. Mateo tinha adivinhado, recuando taticamente, com o que te alimentaste. Estava a segurá-lo com as duas mãos, por isso, naturalmente, usei-as aqui. Lucas apontou para a boca, as pupilas brilhando com um lampejo de luz. Mateus. Não admira que tenha ouvido o farfalhar de embalagens de doces antes de desmaiar. E o toque de algo nos seus lábios. Suave, doce. A cidade tinha acabado de entrar no outono, e uma brisa fresca soprava pela noite. O aroma persistente do chá de Lucas foi levado pelo vento, chegando diretamente ao nariz de Mateo. Nesta atmosfera tranquila, Mateo sentiu que o homem que tinha à sua frente, tal como o chá Longjing, só podia ser descrito em duas palavras. Bom chá. Capítulo 8. És tu, Mateo. O dia seguinte era quarta-feira, o mais movimentado dos 5 dias da semana. Ligação executiva de análise de negócios, reunião sobre o progresso da I&D de hardware, um pensamento reunião especial de marketing de aplicações. Quando Mateo chegou ao escritório, viu um calendário de página inteira, apenas as reuniões estavam marcadas das 10 horas às 16 horas. Franziu as sobrancelhas, descascou um remédio, um marshmallow de chocolate, e levou à boca, mal conseguindo conter a ansiedade. Tudo o resto é fácil. O Sr. Navarro, de Anhai, também estará presente na reunião de análise de negócios desta manhã. Fiz um grande anúncio em frente ao Nicolás ontem. Será que Nicolás vai contar ao Sr. Navarro sobre a sua relação com Lucas quando chegar a casa? Espera aí. Como é que me meti nisso? Ele e Lucas são apenas superiores e subordinados. Para além do trabalho, nada mais. Mateo riu-se de si próprio. Enquanto pensava em como explicaria isto ao Sr. Navarro mais tarde, levantou-se distraidamente e preparou uma chávena de chá. O chá no seu escritório foi todo oferecido por Carlos. Carlos sabe aproveitar a vida depois do trabalho, beber chá, acampar, jogar Texas Hold'em, tudo. Sempre que ia comprar chá, levava sempre 2 latas. O aroma persistente do chá flutuava através do vapor branco. Mateo olhou para a lata e ficou logo sem palavras. Minkin Longjing. Bom chá. Até que monte existe há 10 anos. Durante 10 anos, Mateo assumiu com diligência e responsabilidade o papel de timoneiro, observando as tendências do mercado e formulando estratégias de desenvolvimento, o que resultou na receita consistentemente estável da Tecmonte e numa verdadeira galinha dos ovos de ouro aos olhos dos investidores.
A reunião de análise de negócios de hoje não foi um grande evento, durou menos de 1 hora e terminou sem problemas. O que Matteo não esperava era que, após a reunião, o Sr. Navarro ligasse a dizer que o seu sobrinho e Matteo tinham tido uma grande conversa na noite anterior e que pareciam ser a combinação perfeita. Com o novo filme prestes a começar a ser filmado, Nicolás quis convidar novamente Matteo para uma revisão do guião. Matteo ficou atordoado, sem saber se estava a ter alucinações ou se Nicolás era surdo e não tinha visto o beijo na noite anterior. A sua agenda de trabalho estava preenchida e, antes que pudesse refletir completamente, Matteo foi chamado a uma sala de conferências pelo diretor de hardware da empresa para uma reunião sobre o progresso da produção e ID. O hardware é o produto fundador da Tecmont e a sua própria base. Matteo dá grande ênfase ao progresso da produção e da ID. Estava ocupado a ouvir relatórios e a analisá-los durante horas, e já eram 13 horas, sem tempo para almoçar. O seu cérebro estava sobrecarregado, os seus pensamentos aguçados, mas o seu nível de açúcar no sangue não acompanhava, e respirava com dificuldade. Não fala em esperar por um horário. A Tecmont sempre foi o maior cliente da fábrica. Se nem sequer conseguem garantir o nosso horário de produção, não sei qual o sentido de cooperar com eles. Ao saber do atraso na produção dos óculos de realidade virtual, Matteo ficou tão irritado que quis respirar. Enquanto falava, os seus dedos batiam na mesa de conferências. A sala estava completamente silenciosa, tornando o som ainda mais ressonante. Matteo parou, procurando instintivamente o bolso, mas não conseguiu encontrar o marshmallow de chocolate. Ficou ainda mais furioso, descarregando toda a sua força sobre o diretor de hardware. Quantas vezes é que já te disse? Quando se trata de encontrar um parceiro, o objetivo é apenas maximizar os lucros da Tecmont. Ligue-lhes agora e diga-lhes que, se não mudarem de mentalidade, teremos de mudar de fábrica. O pico de produção do terceiro trimestre tinha chegado, e as encomendas de grandes e pequenos fabricantes estavam lotadas. Se realmente mudassem de fornecedor, não só haveria atrasos, como também era duvidoso que os produtos da Tecmont pudessem sequer ser programados para produção. Falava com tanta eloquência que até Carlos não aguentou mais, sussurrando: Matteo. Vamos adiar a chamada. Inesperadamente, foi Lucas quem falou. Os interesses dos departamentos de I&D e tecnologia de hardware estavam em causa. Como CTO, Lucas precisava de estar presente, pelo que Carlos o puxou para a sala de reuniões. Lucas observou o diretor de hardware, que estava constantemente a limpar o suor, a entregar discretamente um marshmallow de chocolate a Matteo. O seu tom era sério: Sr. Matteo, tenho uma sugestão. A fábrica pode estar a enfrentar várias dificuldades. Por que é que não leva a equipa da cadeia de abastecimento a visitar a fábrica? O senhor vive na China, por isso pode não se sentir assim, mas depois de passar tanto tempo no estrangeiro, percebi que os chineses valorizam as relações interpessoais. O diretor de hardware assentiu repetidamente: sim, Sr. Matteo, seria ótimo se o senhor pudesse ir. A fábrica até agilizará a produção para o seu bem. A pequena tartaruga é bastante compreensiva. Matteo descascou o marshmallow e segurou-o na boca. Depois de recuperar, pegou no telemóvel. Mas não estava a entrar em contacto com a fábrica. O Matteo abriu o DingTalk e abriu a janela de chat com o Derek Gunn. Ele, como é que soubeste do marshmallow de chocolate? O telemóvel do Lucas na mesa de conferências vibrou. Ligou o ecrã, o rosto inexpressivo enquanto digitava calmamente. Derek Gunn, viu no seu escritório ontem. As mãos do Matteo batiam cada vez mais depressa. Este doce é de uma marca estrangeira, difícil de encontrar na China. Não me diga que o viu no meu escritório ontem e voou para o estrangeiro durante a noite para o comprar. Derek Gunn, a verdade é que também gosto desta marca de marshmallows de chocolate. Comprei-os enquanto estava no exterior. Não esperava que também gostasses, pequeno Matteo. Matteo, sentado em frente a Lucas, olhou subitamente para cima, o seu olhar como um pedaço de metal de sódio atirado para a água, praticamente a fumegar. Não tinha a certeza se Lucas sentia a sua raiva, tudo o que conseguia ver era uma expressão calma, como a de uma lua de outono, no seu rosto. Matteo digitou, praticamente a ranger os dentes. Não me chamem pequeno Matteo. Uma resposta chegou rapidamente. Derek Gunn, então chame-te Matteo. Derek Gunn, se o Matteo gostar, muito bem. Está tudo bem. Lá vamos nós outra vez. Está tudo bem. Matteo riu baixinho. Matteo. Ao ver o rosto de Matteo coberto de fuligem lamacenta, Carlos presumiu que estivesse a contactar a fábrica, pelo que perguntou hesitante, o que disseram exatamente. Matteo encarou os rostos ansiosos e famintos que o rodeavam, a sua expressão suavizando-se após um momento de contemplação. Decidiu terminar a reunião e deixar que todos fizessem uma refeição quente. Ao levantar-se, olhou para Lucas e, de seguida, baixou a voz para o diretor de hardware: vamos arranjar um horário na próxima semana para irmos juntos à fábrica. O diretor de hardware, como se tivesse recebido amnistia, lançou a Lucas um olhar agradecido. Assim que deu algumas dentadas na salada do almoço, um lembrete de reunião apareceu no seu telemóvel. 14 horas, sala de reuniões 2303. Departamento de Marketing.
Reunião especial de marketing de aplicações da Inian. Tendo acabado de ser adquirido pela Tecmont, a Inian precisava naturalmente de fazer marketing e promoção, procurando tornar-se uma das principais aplicações sociais. A única forma de derrotar as artes marciais é ser rápida, e a indústria da internet é conhecida pela sua natureza volátil. Se não aproveitarem a oportunidade, será extremamente difícil para o One Toga continuar a operar sem problemas. Mattel não se atreveu a negligenciá-la. Mordiscou algumas folhas e dirigiu-se para a sala de reuniões. Assim que abriu a porta, os seus anos de hipoglicemia estavam quase curados. A sala de reuniões estava vazia, apenas com Lucas sentado no centro. Capítulo 9. Tendo previamente focado a sua atenção na reunião, Mattel olhou finalmente diretamente para o novo CTO. Ao contrário do seu traje minimalista a preto e branco dos 2 dias anteriores, Lucas usou uma camisa amarela e verde ao estilo japonês com sapatos de lona a condizer. Até os atacadores eram cor de abacate, deviam ter sido cuidadosamente escolhidos. Elegante, verdadeiramente elegante. Digitou elegantemente no teclado no lugar principal da sala de reuniões, mas, inexplicavelmente, 4 palavras surgiram na mente de Mattel: pavão abra-cauda. Ao ver Mattel abrir a porta, Lucas não desviou o olhar do ecrã do computador. Recostou-se na cadeira, os olhos curvados ligeiramente, um sorriso subtil, quase imperceptível. Mattel sentia-se cada vez mais como este pavão chamado Lucas, com as suas penas praticamente a abanar, como se dissesse: haverá algum CEO neste mundo com quem eu não consiga lidar. Não existe nenhum, preciso de o deitar abaixo. Programar exige uma mente clara, por isso faz sentido que alguns técnicos prefiram encontrar locais tranquilos. Pensando nisso, Mattel disse calmamente: Derek, se quiseres um pouco de paz e sossego, podes ir para a próxima sala de reuniões. Os olhos de Lucas brilharam por detrás do ecrã do computador, parecendo ainda mais um pavão a dançar. Acabei de chegar, e, Sr. Mattel, o senhor está a expulsar-me. Tinha dito a mesma coisa na garagem na noite anterior. As palavras de Lucas eram, na verdade, bastante razoáveis, mas Mattel não conseguia deixar a imaginação vaguear. A sua mente estava repleta do beijo que sabia a uma mistura de chá verde e chocolate. Esfregou as maçãs do rosto em chamas. Agora é hora de trabalho, fala sério. Lucas contra-atacou: quem é que está a ser frívolo, Sr. Mattel? Mattel ficou sem palavras. Nunca tinha sido tratado assim antes na empresa. Passado um momento, Mattel recuperou a voz: há uma reunião de marketing em breve. Lucas fechou o portátil e digitou com uma voz firme e concisa: é por isso que estou aqui. O que é que uma reunião especial de marketing no departamento de marketing tem a ver consigo, o CTO? Mattel franziu o sobrolho. Será que esta pequena tartaruga marinha lhe vendeu a aplicação One Toga por um preço baixo porque tinha segundas intenções, na esperança de a substituir e tomar posse dos vastos ativos da Tecmont? Só no seu segundo dia na empresa, é tão ousado ao ponto de tentar interferir no trabalho de outros departamentos. Pare de fingir, hein? Vamos ser realistas, hein? Antes da palavra marketing especial nesta reunião, a outra palavra, One Toga. Lucas levantou o telemóvel. O ecrã exibia uma página de reserva de sala de conferências com as palavras reunião especial sobre marketing da aplicação Inian. O sistema de reserva de salas de conferência da Tecmont era partilhado no DingTalk e visível a todos os colaboradores da empresa. Lucas endireitou-se de repente e disse seriamente: Sr. Mattel, quando a Tecmont adquiriu a Inian por um preço muito abaixo do seu valor de mercado, não tive objeções. Só espero que o senhor concorde com os meus 2 pedidos. Um é que eu seja o CTO da Tecmont. Estou muito grato por o senhor poder cumprir o acordo, mas parece que se esqueceu do segundo. Mattel rapidamente se lembrou da segunda condição: Lucas seria ainda responsável pela I&D e pelas operações da Inian. A relação entre a Tecmont e a Inian é de aquisição, não de fusão. 1. Lucas tirou algo do bolso e atirou-o para Mattel. Mattel pegou com firmeza e abriu a palma da mão para ver que era um marshmallow de chocolate. A luz na sala de conferências era de um branco suave, o que fazia com que a luz nas pupilas de Lucas parecesse vulgarmente intensa. Ele disse: tal como este doce, só que coberto de chocolate. No fundo, não deixa de ser marshmallow. Mattel estava a lidar com Lucas há 1 dia e meio. Durante aquelas 36 horas, Lucas aparecia sempre com um sorriso verdadeiro. Nunca o vira tão sério. Pegou no rebuçado e guardou-o no bolso: não sou de faltar à palavra. O que é teu é teu. Além disso, Lucas tinha um argumento genuinamente sólido, não conseguiu resistir. No entanto, voltou a pensar: Lucas, com formação técnica, não teria a mínima noção de marketing. Se o departamento de marketing da Tecmont fosse inigualável, nenhuma empresa na cidade a poderia reivindicar o primeiro lugar. Estava ansioso por mostrar a Lucas a sua equipa de elite, ao mesmo tempo que tentava desencorajá-lo. Então, disse: teremos uma reunião mais tarde. Ficarás aqui. O departamento de marketing da Tecmont era capaz de integrar, contratar influenciadores, elaborar propostas e confrontar a outra parte. Todos eram incrivelmente habilidosos. A diretora de marketing apresentou várias propostas em rápida sucessão, incluindo o recrutamento de bloggers,
a compra de publi-editoriais, a organização de eventos de networking e a condução de atividades de desenvolvimento de negócios, DB, um pacote abrangente que não podia ser mais abrangente. O plano geral do IMC, Marketing Integrado, é basicamente o seguinte. Os marcos foram delineados. Consulta a apresentação em PowerPoint para ver as cotas de custos para cada fase. O rosto da diretora de marketing, Vivian, irradiava confiança, e os seus lábios vermelhos e claros sussurravam, alguma proposta. Vivian estava na empresa desde o início e era considerada subordinada direta de Matteo. Matteo sempre ficara satisfeito com o trabalho dela. O plano de marketing era claro e preciso, e estava prestes a aprová-lo quando, com o canto do olho, viu Lucas levantar a mão. Vivian, disse Lucas com um sorriso, levantando a mão. Posso falar contigo? Os olhos de Vivian brilharam quando o CTO mais jovem e bonito da empresa falou. Oh, Derek, não esperava ouvir as tuas sugestões. O prazer é meu. Inclinou a cabeça para a direita, garantindo que o aroma do spray Chanel Gabriel no seu cabelo chegava ao nariz de Lucas. Viviana, respondeu Lucas, chamando o diretor de marketing pelo nome chinês. Tenho duas sugestões. Os técnicos são sempre melhores com os números do que com as palavras e gostam de categorizar o que dizem. Lucas pareceu sentir-se estimulado pela fragrância e tossiu levemente. Em primeiro lugar, somos todos chineses. Se nos conseguimos expressar claramente em chinês, não há necessidade de nos misturarmos em inglês. O batom cor-de-borde nos lábios de Viviana desvaneceu para um tom castanho acinzentado, e a fragrância no seu cabelo desapareceu sem deixar rastro. Os funcionários na reunião tinham expressões variadas, alguns envergonhados, outros tapando a boca com as mãos e rindo. Matteo sentiu-se um pouco infeliz. As palavras de Lucas foram uma bufetada na cara dos seus próprios subordinados, ou, por outras palavras, uma bufetada na cara dele próprio. Ele tentou ajudar Viviana, Derek, cada um tem os seus próprios hábitos de trabalho. Concentra-te apenas nos pontos principais. Lucas lançou-lhe um olhar subtil, depois virou-se para Viviana e disse, a minha segunda sugestão é que o plano de marketing do departamento de marketing para Guantoga não tem foco, destaques ou elementos memoráveis. Sugiro que o reveja completamente. Viviana perguntou, incrédula, o que quer dizer? Lucas não pretendia ser subtil e disse sem rodeios, quer dizer, não aceito. Matteo olhou para Lucas, Lucas parecia muito diferente na reunião. O seu estilo de falar era muito semelhante ao código que escrevia, dando constantemente instruções num tom que não admitia discussão. Sempre fizemos isso com o marketing antes, e sempre funcionou bem, o sorriso de Viviana gelou. Derek, por que não esperas até a campanha ir para o ar e observas os resultados? O Inian é diferente dos outros produtos da Tecmont. Não se aplica ao marketing anterior, interrompeu Lucas abruptamente. O Inian é a primeira aplicação anónima de realidade virtual social da China. É algo novo para os utilizadores. Uma abordagem diferente em todos os canais só fará os utilizadores pensar, a Tecmont acabou de lançar um novo produto, mas perder não fará mal nenhum. Estratégias de marketing comuns não funcionam. Viviana, sem esperar tanta dificuldade de Lucas, perguntou timidamente, o que é um marketing extraordinário? Apercebendo-se da mistura de chinês e inglês, ela rapidamente mudou de assunto, estratégias de marketing extraordinárias. Imaginativo, inovador e fácil de executar, disse rapidamente Lucas. Deixe-me dar um exemplo simples. Para o evento presencial, substitua a conferência de imprensa aborrecida por uma festa de fantasia anónima. Alguém na plateia já sussurrava, surpreendido, fazendo eco da sugestão de Lucas. Há algo de especial naquela pequena tartaruga, pensou Matteo. Enquanto refletia sobre isto, ouviu Viviana a implorar por ajuda, Sr. Matteo. Matteo imaginou que as suas próximas palavras seriam, o senhor precisa de tomar a decisão por mim. Sr. Matteo, mas, numa fração de segundo, foi Lucas quem o chamou. O senhor disse que, após a aquisição da Inian, vou manter os direitos de desenvolvimento e de operação, bem como o poder de decisão. É verdade. Ele próprio acabara de o dizer a Lucas, e Matteo soltou um suave, Lucas continuou, assim, espero supervisionar pessoalmente a estreia de marketing da Inian no mercado doméstico. Chefe. Viviana sentiu-se ainda mais magoada. O olhar de Matteo percorreu a mesa de conferências, pousando finalmente na camisola amarela e verde de Lucas. Derek, vem comigo. Capítulo 10. Sala de saída de incêndio. Há quanto tempo trabalhas aqui, Derek? Perguntou Matteo sem rodeios, trazendo-o para aquele canto tranquilo. Lucas tirou 2 marshmallows de chocolate do bolso. Quero um. Já me deu um. A evasiva de Lucas irritou Matteo. Por que dar-se ao trabalho de tentar agradar-me de novo? Lucas retirou a mão, descascou um rebuçado e segurou-o na boca. Estou preocupado que o Matteo possa ter hipoglicemia mais tarde. Não tinham passado nem 2 horas desde o almoço, e Matteo sentiu que Lucas estava a preocupar-se demasiado. Também se sentia desconfortável por ser chamado de Matteo, por isso disse, infeliz, devias preocupar-te primeiro contigo. Estou a perguntar, há quanto tempo trabalhas?
Antes de entrar, tinha consultado uma empresa de consultoria para realizar uma verificação de antecedentes de Lucas. A informação que obtiveram foi que Lucas tinha ganho o primeiro prémio nas Olimpíadas de Informática no liceu, saltado o Galcau e candidatado a uma universidade estrangeira. Nunca mais trabalhou para uma empresa depois de se formar na pós-graduação, mas foi diretamente para a carreira de engenheiro por conta própria. 2 ou 3 anos depois de se ter licenciado, criou um produto de sucesso como o OneToga. Como colega tecnólogo, Mateo sentia que a vida de Lucas era a combinação perfeita, uma combinação perfeita de 2 reis e 4 ases. Também conhecido como o gênio. O lado negro do gênio é a arrogância e a autoadmiração. A pergunta de Mateo sobre há quanto tempo trabalha aqui era para ser um aviso, a Tecmont não precisava de gênios. Na Tecmont, aqueles que não conseguem comunicar são como a saída de emergência debaixo da escada de incêndio. Adeus. O Sr. Mateo está a tentar avisar-me para ser menos direto e dar um pouco de prestígio. Lucas recuperou a compostura. Inesperadamente, Lucas antecipou a sua previsão. Mateo inclinou ligeiramente a cabeça, tentando reforçar a sua confiança. Ainda bem que sabe. Da próxima vez. Vais ousar da próxima vez? Lucas inclinou-se de repente, interrompendo-o. Os seus narizes mal se tocaram, e Mateo podia sentir claramente o leve aroma adocicado a chocolate. Finalmente compreendeu o que Lucas queria dizer com preocupar-se com a hipoglicemia. A próxima vez ainda está muito longe. Desta vez, assumirei total responsabilidade pelo marketing da OneToga, disse Lucas, enfatizando cada palavra. A sua insistência deixou Mateo sem palavras, e teve de explicar: Derek, o marketing não é tão simples como pensas. O princípio da Tecmont sempre foi deixar as questões profissionais para os profissionais. Profissional. O Lucas riu. A Viviana, confiando na sua condição de veterana na empresa, não pensa muito, navegando por todos os canais, sem procurar mérito nem erro. É isto que chama profissionalismo. Se isto é profissionalismo, então eu consigo lidar com isso. Mateo teve de admitir que as palavras de Lucas eram sucintas, mas verdadeiras. A sua visão já estava a escurecer. É um CTO, responsável pelo marketing. O que é que as pessoas dos departamentos de tecnologia e marketing vão pensar? Lucas, não me interessa o que eles pensam. Só me preocupo contigo, Mateo. Mateo permaneceu em silêncio. Lucas parecia ter um certo talento para fazer com que conversas sérias de trabalho soassem incrivelmente ambíguas. Não quer. Lucas pegou no telemóvel. Vou usar estas fotos para obter a aprovação do Sr. Mateo. Como estavam tão próximos, as pupilas de Mateo não conseguiam focar, pelo que não conseguia ver as imagens com nitidez. Perguntou: que fotos são tão valiosas que as usaria para obter a minha aprovação? Um retrato do imperador de Jade ou da rainha-mãe? Lucas semicerrou os olhos. Fotos suas nuas. Os olhos de Mateo arregalaram-se. Fotos minhas nuas. Como pode ser? Lembras-te da noite em que nos conhecemos? Lucas esboçou um sorriso fraco. Estavas bêbado e foste para o hotel. Mateo lembrou-se de acordar no dia seguinte e ver-se completamente nu. Ficou incrivelmente grato por terem apenas conversado sobre tecnologia e bebido, nada mais. Isto era ainda pior do que se alguma coisa tivesse acontecido. As fotos nuas são muito mais pouco éticas do que o sexo a dois. Mateo cruzou os braços e recuou. Lucas, tu, és tão desprovido de virtude. Então, o Sr. Mateo concordou com isso. Lucas, ainda agarrado ao telemóvel, apertava-o cada vez mais, como um caçador persuasivo. O telemóvel parecia compreender a natureza humana, com o ecrã a brilhar. Percebendo que tinha caído numa armadilha, Mateo fechou os olhos em desespero. Objetivo alcançado, Lucas disse com um toque de satisfação: não se preocupem, as fotos estão na minha cadeia privada encriptada. Ninguém, além de mim, pode decifrá-las. Vou apagá-las depois de a campanha de marketing do pensamento único terminar. Tendo sido pressionado até esse ponto, Mateo apenas conseguiu sorrir ironicamente: espero que sim. Lucas mudou de assunto: Mateo, não me culpes. Estou apenas a dar-te um cheirinho do teu próprio remédio. Vamos voltar à reunião. Com isto, virou-se calmamente e saiu pela escada de incêndio. Mateo ponderou as palavras de Lucas, sentindo uma crescente sensação de desconforto. Dar-te um gostinho do teu próprio remédio significava que também tinha enganado Lucas. Enquanto caminhava de regresso, procurou mentalmente todos os que conhecera nos últimos 35 anos. Statement igual input, Lucas, ou Derek. Search_error, statement. Quando apareceu a pesquisa pela palavra-chave Lucas, o meu cérebro reportou imediatamente um erro. A notícia da quesilha entre o CTO e o diretor de marketing espalhou-se rapidamente pela empresa, e os funcionários estavam frenéticos, ansiosos para ver o que o senhor iria fazer. Como é que Mateo tomaria a decisão final? Após 2 horas de espera, recebi um e-mail do Mateo para todos os funcionários: o Derek será o único responsável pelo marketing da aplicação OneToga. Para melhorar a eficiência da comunicação, Derek tem autoridade para mobilizar todos os recursos da empresa.
o Tecmont daquela tarde não estava tão animado como é habitual. Durante a hora do chá, menos pessoas estavam a relaxar na sala de estar, a fazer café. Todos estavam agachados nas suas secretárias, a trabalhar arduamente, ou a pastar casualmente no escritório do CTO, perto do departamento de tecnologia. A empresa mantinha-se a mesma, o trabalho mantinha-se o mesmo, e os grãos na máquina de café eram o Golden Mandilling desde a fundação da empresa, imutáveis. No entanto, todos tinham a vaga sensação de que algo tinha mudado. Com o senhor, o veterano da empresa com quem Mateo trabalhou durante 10 anos deixou de ter voz ativa, o novo responsável da Tecmont parecia, provavelmente, talvez, ser um engenheiro reformado com menos de 30 anos. O terceiro trimestre coincidiu com o início do ano letivo e o feriado do Dia Nacional, época alta de vendas de dispositivos de realidade virtual. Acrescente-se a isto os preparativos para o festival de compras do Dia dos Solteiros e os eventos de fim de ano, e Mateo estava ocupado a gerir a produção, indo e vindo da fábrica para o escritório, sentindo-se como um peão. 2 dias antes do Dia Nacional, de regresso da fábrica, Mateo recebeu uma mensagem de talk de Lucas. Derek Gunn, a campanha de marketing One Toga começa amanhã. Bem-vindo, o Sr. Mateo está aqui para uma inspeção. Amanhã é dia 30 de setembro, um dia escolhido pelos céus para relaxar. Mesmo sendo workaholic, Mateo ainda quer tirar um dia de folga. Digitou na caixa de texto, deixa a Viviana ver. Quanto mais longo for o feriado, melhor será a campanha de marketing. A pensar nisso, Mateo sentiu uma onda de admiração pelo profissionalismo e dedicação de Lucas. Apagou a linha inacabada e escreveu: as campanhas de marketing não contam, só conta o que os utilizadores dizem. Depois de clicar em enviar, Mateo arrependeu-se da decisão. Parecia que estava apenas a jogar conversa fora, certamente para provocar alguma discussão com Lucas. Tinha sempre a palavra final na empresa, mas, por algum motivo, estava completamente em desvantagem quando se tratava de Lucas. De facto, Derek Gunn respondeu rapidamente: o Sr. Mateo não é o utilizador. A lógica de Lucas era irrepreensível, deixando Mateo sem palavras. Bateu no banco do carro algumas vezes, frustrado, atraindo olhares frequentes do condutor no banco da frente. Mateo sentiu que, se não concordasse, Lucas provavelmente encontraria outra forma de o provocar. Além disso, estava genuinamente curioso sobre a campanha de marketing do CTO. Como faço para avaliar? Derek Gunn, vou enviar-lhe o horário e o local da campanha de marketing. Derek Gunn, lembra-te de ser pontual, Mateo. Capítulo 11. Um pensamento atingiu-o. Matt seguiu a localização no seu telemóvel e encontrou uma ponte suspensa no Ban, na cidade de. A ponte estava abandonada há muito tempo e raramente era visitada, no entanto, a vista era excepcional. Da beira da ponte, conseguia ver o portão da Universidade Gialton da cidade A e o edifício digital da cidade A. O luar atravessava as nuvens, e o logótipo da Tecmont no telhado do edifício brilhava intensamente à noite. Durante mais de uma década, estes dois lugares acomodaram o seu desânimo intermitente e também carregaram os seus sonhos persistentes de glória. Matt, olhando para o lado, não pôde deixar de sentir um misto de emoções. Em breve, o seu olhar foi atraído para o imponente edifício Ban na cidade A, cidade D, 600 metros acima da multidão. Os enormes ecrãs LED em redor do edifício eram imponentes, projetando textos com tanto brilho que cegavam não só as pessoas, mas até os pardais num raio de 5 km. Uma tela de projeção tão magnífica foi naturalmente construída com dinheiro. Compreendeu que a tela de projeção no edifício Ban da cidade D custava 3.000 yuans por segundo, sendo apenas acessível a pessoas ricas. Anteriormente, as telas de projeção eram utilizadas principalmente por mulheres ricas. Fãs a celebrar os aniversários dos seus ídolos ou gigantes da internet promovendo os saldos do Dia dos Solteiros e do 18 de junho. Mateo respirou fundo, aparentemente antecipando a campanha de marketing de Lucas. A empresa destinou aproximadamente 3 milhões de yuans à One Toga, e a contratação de influenciadores, a compra de publi editorial e outras despesas online teriam de cobrir pelo menos a maior parte. Se Lucas usasse realmente os fundos restantes para comprar uma tela de projeção no edifício Ban, na cidade D, esta duraria apenas 4 ou 5 minutos, na melhor das hipóteses. 4 ou 5 minutos, o que projetaria ele? O que poderia ele projetar? Num momento de torpor, uma torrente de fogo de artifício despenhou-se subitamente do ecrã gigante, com mais de 200 metros de comprimento. Riu-me de ti, a Terra, orbitando o Sol, fazendo apenas uma revolução por dia e por noite. Riu-me de ti, a Lua, orbitando a Terra, incapaz de permanecer unida para sempre. Riu-me de ti, os inúmeros planetas, grandes e pequenos, incapazes de escapar das suas órbitas. O texto rolava lentamente, ao contrário da escrita fuleira das campanhas de crowdfunding de fãs ou da estética fuleira dos gigantes da internet. Em vez disso, era incrivelmente suave. Este é um dos meus poemas favoritos, um pensamento. Uma voz ecoou subitamente nos ouvidos de Mateo, mais quente do que a brisa da noite de outono. A sua atenção estava fixada no ecrã deslumbrante, e não se apercebeu de que Lucas chegara de repente ao seu lado. É um poema lindo, Mateo não pôde deixar de dizer. Mas eu mudei o último verso. Lucas virou a cabeça, as pupilas como dois poços profundos e escuros. Talvez, não seja tão bonito, Mateo.
Espero que te lembres e gostes. Quase ao mesmo tempo, as palavras no ecrã gigante do edifício mudaram subitamente. Rio-me dos 1024 bytes de que se costuma lembrar, mas ainda não são tão bons como os meus meros pensamentos. Como seria de esperar, as palavras eram algo que apenas os programadores e engenheiros conseguiam compreender. Mateo sorriu com conhecimento de causa. Derek, não é razoável a ByteDance não o contratar como CTO. Lucas apenas o encarou. As palavras pensamento flutuavam pelo ecrã, ocasionalmente com algo ao lado. Mateo olhou atentamente e viu pequenos ícones decorativos, fofinhos, máscaras de baile, saias aos quadrados, sumo de laranja, bolachas, e, a flutuar, marshmallows de chocolate. Era como uma cena de sonho de Alice no País das Maravilhas. Por um breve momento, a imagem de um baile de máscaras de há muito tempo passou-lhe pela mente como um filme. A cada segundo, cada fotograma era cristalino, como um rolo de filme a girar sem parar diante dos seus olhos. As suas pupilas dilataram-se subitamente e murmurou para Lucas, um pensamento. Há 10 anos. Irritado apenas pelas palavras de Carlos, Mateo cerrou os dentes e entrou no baile de máscaras no auditório da escola. Mas os seus pés estavam fracos. O Grêmio Estudantil de Ciência da Informação tinha cuidadosamente preparado máscaras para a entrada do auditório como um traje. Para facilitar a entrada dos alunos que não vieram preparados, mas queriam participar na diversão, a área de armazenamento de máscaras tinha escrito Interface Universal, um toque bastante tecnológico. Mateo apoiou-se nos joelhos e olhou para o seu fato formal, sentindo que parecia ridículo naquela situação. Então, pegou numa máscara e colocou-a. O auditório estava cheio de pessoas, algumas com trajes formais, outras com cosplayers 2D, todas usando máscaras em uníssono. Bolos, sumo de laranja e cocktails estavam disponíveis na mesa de jantar e, de vez em quando, alguns alunos brindavam e conversavam. Conversa, parece bastante sério. Mateo tinha vindo com uma missão e não tinha qualquer interesse em sorrisos falsos e socialização. O trocadilho vulgar, Pang Han Shindong, na tela de projeção do auditório irritou ainda mais. No entanto, a projeção holográfica na parte inferior do ecrã fê-lo parar por muito tempo. Era um poema, palavras a flutuar no ar. Rio-me dos 1024 bytes de que se costuma lembrar, mas ainda não são tão bons como os meus meros pensamentos. O ADN programador no seu corpo agitou-se, e uma enorme ressonância colidiu e reverberou no seu peito. Que bom escritor! Os números também podem transformar-se em poesia. Será este o romance dos cientistas? Uma rapariga ao lado dele suspirou suavemente. 1024 bytes, o que significa? Mateo tinha passado 7 anos na Escola de Ciência da Informação e Tecnologia da Universidade Geauton da cidade A, completamente imerso em programação e sistemas operativos. Percebeu à primeira vista que aquelas raparigas eram alunas de outras faculdades que tinham vindo para se juntar à diversão. Ansiava por lhes explicar o número mais bonito do mundo virtual, o 1024, mas a sua ansiedade social impediu-o de abrir a boca. Só conseguia observar enquanto os rapazes ao seu lado se aproveitavam da situação e namoriscavam com as raparigas. Pensou para si que, mesmo que isso significasse arriscar tudo, curaria a sua ansiedade social hoje, não se importava de encontrar uma parceira, mas precisava absolutamente de deixar que mais pessoas vissem a tecnologia e o hardware que adorava. Uau! Era ele a projetar o ecrã, exclamou outra rapariga, animada. Que corpo! Eu consigo. Mateo olhou para a voz e viu um rapaz do outro lado do ecrã usar a mesma máscara de interface Joker que ele. O miúdo vestia uma t-shirt branca, calças pretas e ténis de lona, um traje típico de um técnico. Surpreendentemente, usava uma saia xadrez vermelha e preta por cima das calças pretas. A sua incongruente indumentária feminina, sem dúvida, um programador que se veste para corrigir bugs. O projetor de realidade virtual na sua mão revelou ainda mais a sua identidade. O poema que acabara de escrever foi projetado pelo projetor. A maioria dos alunos da Escola de Ciência da Informação trabalhava em aplicações ou software. Alunos dedicados como Mateo, a trabalhar com equipamento de realidade virtual, eram raros. Mateo sentiu-se imediatamente atraído pelo miúdo. Sentiu um carinho inexplicável. Além disso, aquele pequeno poema gravou realmente uma profunda impressão no seu coração. A poesia nunca é feita de números, nem de palavras, é o gosto fugaz e o pensamento fugaz. É melhor tropeçar em alguém do que encontrá-lo. É ele. Mateo murmurou para si mesmo, não é nada comparado com um mero pensamento no meu coração, e rapidamente se aproximou do rapaz. Tirou a máscara e atirou-a para o chão, colocando-a depois um pouco mais acima no rosto do miúdo. Deixou um beijo. No momento seguinte, por entre as expressões atordoadas da multidão e o rugido de ouros que ameaçava atingir o teto, Mateo sofreu um episódio de hipoglicemia e desmaiou nos braços do miúdo. Um pensamento no meu coração. A brisa da noite despenteou os cabelos de Lucas. Um pensamento, 10 anos. Disse, tirando um marshmallow de chocolate do bolso e entregando-o a Mateo. Mateo pegou nela, abriu a embalagem e levou-a à boca. O gosto familiar atingiu-o de repente, transportando-o de volta 10 anos. Capítulo 12. Quando Mateo acordou, sentiu-se entorpecido. Viu-se deitado na sala de ensaios, no fundo do auditório.
Abriu a boca inconscientemente, o aroma doce entre os dentes persistindo no nariz. Marshmallow, chocolate. Mateo, il. A testa de Carlos suava, e estava tão ansioso que até pronunciou o nome inglês de Mateo. Deu um tapinha no rosto de Mateo. Mateo, estás bem? Estás a sentir-te mal? Eu estou bem. Mateo apoiou-se, meio encostado à parede, recuperando finalmente o fôlego. O que aconteceu? A sua hipoglicemia está a piorar outra vez. O que se passa? Não acabamos de chegar do jantar. Carlos soltou o ar, com o queixo inclinado para o lado. Felizmente, este colega está aqui. Olha, felizmente tem alguns doces. Mateo olhou e viu uma t-shirt branca, calças pretas e uma saia aos quadrados. A sua mente, como um motor finalmente ligado, zumbia de vergonha. O miúdo aproximou-se, tirou algo do bolso e entregou a Mateo. Queres mais? A máscara ainda pendia da ponta do nariz, fazendo com que os lábios finos por baixo dela parecessem ainda mais vibrantes e vermelhos. Ah! Mateo, lembrando-se da sensação dos seus lábios a tocarem-se, saltou como um peixe. Ignorou Carlos, que se assustou, e puxou o miúdo para o lado. Enquanto se movia, vários marshmallows de chocolate caíram da mão do miúdo para a sua. Os marshmallows derreteram-se na sua boca, mas os olhos de Mateo permaneceram fixos nos doces. Tossiu baixinho. Júnior, és Júnior, certo? Não contes a ninguém o que aconteceu agora. Embora o baile de máscaras fosse apenas uma brincadeira e não devesse ser levado a sério, havia sempre coscovilheiros quando dois rapazes se beijavam. Mateo não tinha medo de constrangimentos, mas com o financiamento iminente para o seu projeto de startup, precisava de manter a sua imagem. Não queria ser o centro das atenções nos grupos de discussão e de mexericos da escola. Além disso, viu que o miúdo à sua frente era provavelmente um aluno do terceiro ano, e não o queria incriminar. A máscara do miúdo obscurecia-lhe a expressão, mas ele fez visivelmente uma pausa. Mateo disse com sinceridade, é bom para nós os dois. Vendo o rapaz levantar a mão ansiosamente para retirar a máscara, Mateo agarrou-lhe o pulso, impedindo-o. Não precisa. Se não trocarmos mais de 3 frases, continuamos estranhos. Eu não te conheço, e tu não me conheces. Faz de conta que nada aconteceu. O seu tom foi além de um aviso, a roçar a ameaça. Trocamos mais de 3 frases. Conheces-me agora? Lucas acariciou-lhe os cabelos despenteados pelo vento. Ainda me conhece agora. As memórias ecoaram pela mente de Mateo, abriu a boca, mas não conseguiu ouvir a sua própria voz. De repente, compreendeu a origem da funcionalidade diferença de um pensamento da aplicação One Toga, que combinava 3 frases. Teve uma vaga intuição, era como se One Toga tivesse sido feito à sua medida por Lucas. Além disso, não sou nenhum aluno teu do terceiro ano, interrompeu Lucas. Brincou com o marshmallow de chocolate na mão e virou-se para olhar para o ecrã gigante. Nesse ano, vim à vossa escola para participar no Hackathon Internacional de Estudantes Universitários. Lucas olhou para as palavras que piscavam lentamente, um pensamento no meu coração, e engoliu o resto das palavras. Nesse ano, tinha menos de 20 anos, era aluno do terceiro ano de uma conceituada escola politécnica estrangeira, com especialização em tecnologia de realidade virtual. As conquistas não têm nada a ver com a idade, e mesmo nessa altura, já era conhecido como um gênio na escola. Mas ninguém sabia que este gênio temia o fracasso mais do que qualquer outra pessoa. Quando regressou à China, sofria de insónias devido ao jet lag e, com receio de não vencer o hackathon, passou dias em estado de extrema ansiedade. Tinha ido ao Band, na cidade de, para relaxar e desfrutar do ar puro, e descobriu uma ponte suspensa isolada e em ruínas. Da ponte, conseguia ver a Universidade de Jiaotong, na cidade, um local perfeito para uma meditação revigorante. Mas mesmo assim não funcionou. No final, comprou uma saia online, seguindo a antiga lei do programador para roupa feminina da Universidade de Jiaotong da cidade a usar roupa feminina, corrigir bugs e trazer boa sorte. Por coincidência, a Universidade de Jiaotong da cidade estava a realizar um baile de máscaras, pelo que foi de saia e pôde até apresentar o seu novo sistema de projeção holográfica aos seus colegas. Foi perfeito. Desculpa, disse Mateo, afastando Lucas dos seus pensamentos e desculpando-se. Espero que o que aconteceu nesse dia não tenha afetado a sua concorrência. Lucas franziu os lábios e provocou. Não achas que este pedido de desculpas é tarde demais? Mateo engasgou-se, anos de pensamento empresarial a tomar conta da sua mente. Se tiver um pedido, posso compensá-lo. Lucas abanou a cabeça. Já compensaste? Eu também te ameacei para tornar esta campanha de marketing possível. Não te preocupes, Mateo, não há fotos nuas. Inesperadamente, Lucas respondeu com isso. Mateo bufou, mas não de raiva, mas de gratidão. Após um momento de silêncio, Lucas disse, na verdade, não precisas de pedir desculpa. Aquele teu beijo foi a minha musa da sorte, depois desse dia, ganhei o primeiro lugar no hackathon. Mateo ficou um pouco surpreendido, mas logo sorriu. Sabem que mais? As musas seguem a primeira lei de Newton, funcionam reciprocamente.
Foi também depois desse dia que recebi investimento da Anhai, o que levou à fundação da Tecmont. Depois daquele beijo ridículo, a sorte de Mateo mudou inesperadamente. No dia seguinte, durante a sua reunião com o gestor de investimentos da Anhai Capital, não só não sofreu de hipoglicemia, como se transformou numa figura social brilhante, analisando meticulosamente o plano de negócios dos óculos de realidade virtual. A Anhai concordou rapidamente a investir na ronda de investimento inicial. Após a conclusão do financiamento, até Carlos ficou perplexo, percebendo que a sua piada tinha curado a doença de Mateo. Mas o segredo era apenas um que Mateo conhecia: tinha bebido uma pílula no dia da sua apresentação ao gestor de investimentos de Anhai. Era o marshmallow de chocolate que o rapaz deixara para trás. A cobertura de chocolate era ligeiramente amarga, enquanto o marshmallow era macio e doce. O sabor intrincado cativou, tornando-se impossível para ele se desfazer dela. A partir daí, Mateo teve sempre 2 pílulas no bolso. Mesmo que a marca fosse importada e ele tivesse de ir a um supermercado importado ou comprá-la online, estava disposto a pagar o imposto da sorte. Enquanto os seus pensamentos giravam, fogos de artifício explodiram subitamente em redor das telas do edifício, os potes de jade de luz rodopiando como estrelas e chuva. Muitos turistas estavam alinhados no Ban, na cidade D, com o olhar atraído pelo fogo de artifício e as cabeças erguidas de espanto. É como descascar embalagens de reboçados. Lucas tirou o marshmallow de chocolate e levou à boca. Mateo, impotente mas apaixonado, perguntou: as despesas de marketing são suficientes? Lucas sorriu: cortei todo o marketing online e vou apostar tudo neste ecrã de projeção. O marketing e a promoção exigem um esforço intenso. Quanto mais foco, melhores serão os resultados. Havia alguma verdade nisso? O sorriso de Lucas era tão brilhante que iluminou a noite. Mateo pensou nisso, tinha comprado Yin Yan a Lucas por um preço baixo. Usar alguns milhões para conquistar o sorriso de uma mulher bonita não era perda nenhuma. Mas ainda disse: não importa o que aconteça, aquela tela no edifício Ban, na cidade D, não foi barata. Lucas, as despesas de marketing da empresa são suficientes para projetar o ecrã durante 1024 segundos. Eu sei tudo. Calculei tudo. Tal como depois daquela noite no baile, aprendeu os nomes Mateo e Il e depois acompanhou silenciosamente tudo sobre este empreendedor principiante em hardware de realidade virtual durante 10 anos. Durante inúmeras noites, saboreou aquele beijo, e o protótipo da aplicação Yin Yan tomou lentamente forma na sua mente. Depois de melhorar Yin Yan, ele sabia que Mateo iria definitivamente fazer login usando o ID de Mateo ou de Il. Enviou uma caixa surpresa do presente marshmallow de chocolate para todos os IDS semelhantes em Yin Yan. Aqueles que se encontram, voltarão a encontrar-se. Ele sabia tudo. Ele tinha calculado tudo. 1024 segundos, o tempo está quase a acabar. Mateo levantou o pulso para consultar o relógio. Lucas olhou para cima: aí vem. No ecrã, o grande logótipo, One Toga, brilhou de repente. Juntamente com o logótipo, apareceu uma frase: as histórias estão num pensamento, o amor está num pensamento. Fogos de artifício e pontos de luz choveram como uma chuva de meteoros nos olhos de Mateo. Ele murmurou: o amor está num único pensamento. Eu criei o slogan para um pensamento. Lucas inclinou-se, a sua mão acariciando inconscientemente a sua cintura. Gostaste, Mateo? Mateo olhou nos olhos e sorriu com conhecimento de causa. Inconscientemente, a mão de Lucas moveu-se para o seu pulso. Na verdade, há outra frase. Mateo cantarolou, em tom interrogativo. Lucas agarrou o pulso de Mateo e levou a mão ao coração. O amor está num único pensamento, como pode ser plenamente expresso. Por que não entrar no meu coração e lê-lo lentamente? Fim do livro.